Tudo começa na pré-história. Um dia, há 1000 anos, começaram a abrir-se fissuras espaciais na Terra, de onde surgiram todo o tipo de espíritos malignos em bandos. Estes monstros autodenominam-se gigantes, e passados tem anos, apenas 100 milhões de pessoas permaneciam na Terra, a raça humana estava à beira da morte. Mas um milagre aconteceu. Um raio de esperança apareceu. Um mestre dos espíritos animais deu às pessoas a fé de que poderiam vencer. A cada nova geração de mestres, a humanidade fez renascer a civilização passo a passo e conseguiu a hipótese de derrotar os monstros. E este é Lin Yuan, o melhor assassino da resistência, e foi morto. Mas após a morte mudou-se para uma dimensão onde os monstros vivem silenciosamente, tornando-se o espírito besta de nível e mais fraco. Lin não continuará a lutar sozinho. Xiao Heilong torna-se o seu assistente. A partir de agora, irá acompanhar Yuan e acompanhar o seu desenvolvimento, tornando-se muito mais forte com o passar do tempo. O herói nunca tinha ouvido falar que um espírito de Rank I não pudesse evoluir para além do seu nível, por isso decidiu fazer de tudo para se tornar o maior. Antigamente, o herói chamava-se Lobo, trabalhava bem em benefício da organização, mas sabia demais, por isso foi dada a ordem para o matar. Houve uma explosão e Lin morreu. Pelo menos foi o que pensou, mas de repente, Lin encontra-se num lugar que não compreende, porque acabou de morrer numa explosão. O herói está com uma dor de cabeça terrível, como se estivesse em choque. Parece que algo lhe danificou o cérebro. A partir deste momento, toda a história começa. Com um tipo como um Lin, a sua alma é uma besta de rank e mais baixo. Na aula, Lin foi intimidado pelos colegas. Era repugnante para eles que um fraquinho estivesse a estudar na mesma turma que eles. O herói é humilhado sempre que quer. É considerado um lixo que o mundo deitou fora sem piedade. Uma vez que Lin está aqui após a explosão, isso não significa que Deus tenha simplesmente pena dele porque foi brutalmente morto na sua vida anterior. À sua frente, Lin viu algo parecido com ele, como se aquele tipo fosse a sua cópia. O herói tentou levantar-se, mas por algum motivo não se conseguia mexer. Naquele momento, a sua cópia dizia que se o mundo é mesmo assim tão cruel, então que deixe tudo como está. É um pouco triste simplesmente ir embora assim. O corpo real do Lin não se quer vingar de tudo, mas aqui está o problema. O verdadeiro Lin está morto, e no seu corpo existe apenas um miúdo patético que assumiu o controle do seu corpo. Ser lamentável não significa ser fraco. Lin questionou-se se deveria continuar a viver para morrer após outra traição. Dói ao herói não poder escolher, mas agora viverá de acordo com as suas próprias regras e ninguém lhe poderá dizer. Está pronto para provar não só que até a escumalha tem o direito de chegar ao topo, mas também que pode provar ao mundo que o destino está nas suas mãos. O verdadeiro corpo considera o estranho estranho, mas acredita nele. É obrigado a vingar-se, pois a partir de hoje é Lin Yuan. Em resposta, o herói prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance e capacidade. Será difícil para Lin. Ele ainda não percebe como, porque os donos de feras de Rank I só fazem trabalhos mal pagos, sobrevivendo de alguma forma neste mundo. Nesse caso, existe um caminho seguro. Lin irá declarar-se e tornar-se novamente um assassino. De repente, o herói dominou o sistema de evolução dos animais, um lagarto preto com um ataque de mordida e um golpe de garra. O nome deste animal é Xiao Heilong. A partir de agora, irá acompanhar e observar o crescimento da força do herói. Sem se conhecerem completamente, Lin partiu em busca de aventura. A rapariga Su Muxue. No passado, o herói gostava dela, ou pelo menos apenas tentava cuidar dela e chamar a sua atenção. Neste momento, o rapaz convida a rapariga para ser sua noiva. Mas o que ele geralmente pensa de si próprio não se consegue apenas com as flores do coração e da mão. É preciso conseguir através de ações. Mas este é um mundo diferente. No seu entender, tudo é medido apenas pelos animais, pelas suas fileiras e nada mais. O tipo arranjou maneira de chamar a atenção. Parecia ter se esquecido e decidiu lembrar-se que tinha estragado o lixo chamado Lin. A rapariga ficou subitamente indignada com a forma como ele ousou tocar-lhe, o que significa que entre ela e Lin, nem tudo é tão mal como pode parecer. Antes que o noivo tivesse tempo de sonhar acordado, alguém passou pela sua guarda a uma velocidade incrível. Era Lin. Agora tudo estava claro sobre o assunto muito importante de que falava, a vingança pelo passado. Assim que os guardas começaram a correr em direção ao herói, este saltou para longe do romântico, atirando-o de bruços para o asfalto.
quão fraco é o tipo que, em vez de lidar com Lin como um homem frente a frente, se esconde atrás de seguranças, limpando o ranho. A segurança acabou por não ser tão simples como se poderia pensar. Lin esperava que a sua assistente fosse capaz de se transformar numa enorme carcaça maléfica, mas ela era apenas um lagarto comum. Como ficou claro, a transformação não era necessária para vencer. O animal está em verdadeiro estado de choque, pois Lin não se vai transformar. Está pronto para se expor ao ataque em corpo humano. Assim que o tipo deu a ordem a OS guardas, já estava confiante na vitória, que finalmente iriam despedaçar o herói. Lin, por sua vez, não se iria preocupar com estes animais lamentáveis durante muito tempo e derrotou a besta de Rank B com as suas próprias mãos. O animal tem muito orgulho no seu dono, pois devido ao facto de Lin ter morto um animal tão pesado, tem direito a um baú de ferro preto. O baú pode conter coisas úteis, como super equipamento ou pontos banais para aumentar o nível de habilidades. Lin teve muita sorte, obteve a habilidade de Rank A da luz do dia. Quando a alma da besta é ativada, o herói poderá emitir uma luz branca que pode derreter até o aço. A sua temperatura é de 100.000 graus Celsius, mas agora não é o momento certo para celebrar. O tipo prometeu a OS aos guardas até tem milhões pela cabeça de Lin. A menina também não ficou apenas à margem. Estava pronta para chamar os animais e ajudar, mas Lin enviou-a para se esconder num lugar distante. O herói não pode permitir que ela seja prejudicada, porque ela é uma das poucas que é tão gentil e doce com ele. Mesmo que o corpo esteja fraco, Lin ainda enfrenta e vence o animal inútil. Ainda falta um pouco de tempo. A próxima vitória do herói resulta numa recompensa sob a forma de um baú de tesouro feito de ferro preto. Os animais nem sequer imaginavam que um tipo de aparência tão fraca seria capaz de desferir um golpe esmagador em 2 adversários ao mesmo tempo. Chegou a hora de desistir do rapaz que tanto se esforçou para engatar a rapariga. Toda a sua segurança foi destruída, e ele só pode desistir. O rapaz tenta pedir perdão a Lin, admite que errou, mas é tarde e este processo não pode ser revertido. Shue fica espantado com a força e coragem de Lin. No passado nunca o teria feito, apenas podia desistir e recuar. Mas agora tudo é diferente. Lin já não será o mesmo. A rapariga está muito envergonhada, porque ela, como mestre das feras de Rank S, teve de proteger Lin sozinha. Mas mesmo assim, o herói salvou-a. Shue nem pensou que Lin fosse assim tão forte. Lin não percebe o que se passa com o rosto de Shue. Olha para ele de forma muito estranha. Mas assim que ele se apercebeu, ficou logo tímida. Shue comporta-se assim porque não sabe como lhe agradecer por tê-la salvo daquele tipo preocupado que não lhe deu permissão. Lin respondeu que isso era normal, porque eram colegas de turma e deviam ajudar-se um ao outro. Mas que tipo de colegas são? Só Lin pensa assim. Na verdade, são amigos que a partir de agora serão como o Yin e o Yang. O lagarto viu tudo e fica muito feliz por eles. Mas Lin pensa tudo isto de forma diferente. Ela é uma das amigas do dono original do corpo. Se Shue agora pertence a Lin, então ele terá naturalmente de proteger. Ao chegar à sua casa, o herói ativou a alma da fera, sem saber que tipo de surpresa o esperaria. O lagarto tenta conter o riso com o que viu. O espírito desta fera do mundo dos monstros é, no máximo, atraído por um snack. O animal decidiu dar um conselho para que a partir de agora o herói possa absorver almas e ganhar pontos de exaltação e usá-los para se fortalecer. O assistente do herói oferece-se para comer carne para o dono. Assim, as almas dos animais são tão comuns como os animais. Para se tornarem mais fortes e manterem a forma, é necessário comer carne crua. O espírito fica simplesmente em estado de choque. Terá de comer frango cru, que é 15 vezes maior, não só dele, mas do estômago. Mesmo assim, o espírito não fez cerimônias durante muito tempo e atacou a galinha impiedosa para se tornar mais forte. O frango já está no estômago. Um pouco mais e o estômago vai certamente rebentar. A ativação foi bem sucedida, e agora a besta parece muito mais ameaçadora do que antes. Comeu e piscou. Agora a carne deve ser consumida todos os dias e em grandes quantidades. Por isso o herói decidiu que esta noite iria fazer uma festa de carne. O resultado no dia seguinte é simplesmente incrível. O herói comeu cerca de 100 coelhos e cresceu até um tamanho incrível. Ao fim de vários dias, Lin já não se considera insignificante. Mas isso ainda não lhe chega, pelo que o herói pretende tornar-se ainda maior. Mas apenas terá de procurar um lugar isolado. Este é Lin, o novo Lin. Renasceu e está pronto para subir ao topo deste mundo.
Lin gritou da multidão. Era Li Feng! Este sacana muitas vezes intimidava o herói. Não é claro porque se comportam como os últimos idiotas. Acontece que tudo é simples. Entre a companhia do bully está o mestre de uma das duas almas animais de Rank S da escola. Como estão errados ao tratar Lin desta forma, porque na opinião deles, deveria ser uma honra para um herói que pessoas como eles permitam que algo seja feito por eles. O herói não vai tolerar mais o bullying e deixou claro para eles darem o fora daqui. O Rufia ofendeu novamente Lin, chamando-lhe lixo. Como poderia tal desgraça com a alma animal mais fraca ainda arder de vergonha nesta escola? Lin interrompe-o e diz que, infelizmente, o herói planeia viver feliz para sempre, ao que o Rufia ameaçou mudar de ideias. O professor Zhang Yuz entrou na sala de aula e pediu a todos os alunos que se sentassem. O lagarto ficou surpreendido com a calma do herói, quando este tipo hipócrita e arrogante tentou ser rude com ele. Mais cedo ou mais tarde, Lin vai acabar com ele. Com estas palavras, o próprio herói fica em choque. Disse palavras tão cruéis num tom calmo. Aparentemente, não são muitas as vezes que um herói se torna mestre. Na lição de hoje, o professor da turma distribuirá recursos de cultivo escolar, os chamados cristais de alma de besta. Os cristais de alma de besta são o sangue e a carne transformados de um monstro após a sua morte, geralmente divididos em níveis alto, médio, baixo e pior. O lagarto diz que contém uma enorme energia no seu interior, adequada para absorver as almas dos animais, o que pode aumentar significativamente as suas capacidades. O diretor Zhang avisou que a escola distribuiria os cristais de alma besta de acordo com a classificação das almas besta despertadas. Acontece que os fortes estão no topo, os fracos são eliminados, só os mais fortes sobrevivem. Esta é a maior justiça do mundo dos mestres das almas. Este mesmo durão, Wu Mo Xuan, ganha 10 cristais por a sua alma de besta desperta, ser um rei esqueleto réptil Rank S. O professor avisou-o que, mesmo tendo subido tão alto, nunca deveria relaxar. Com o seu talento poderia tornar-se o mestre da alma animal. É a vez do herói. À volta, os outros começaram a rir-se de Lin. Acreditam que é mais fácil para um herói trabalhar como construtor do que ficar com uma alma animal tão inútil. O lagarto disse-lhe ao ouvido que os cristais da alma inferior são formados quando os monstros são destruídos por armas nucleares, e a sua carne e sangue após a morte são contaminados com radiação nuclear. Mas ao mesmo tempo contém uma enorme energia. O líder não permaneceu indiferente e deu a Lin um cristal de alma animal de alto nível, dela própria. Em resposta, Lin pediu para o substituir por um cristal de nível inferior. Mas o professor disse que o herói estava com demasiada pressa para aumentar o poder da alma besta. O lagarto diz que o custo de um cristal da alma de alta qualidade é de 10.000, mas a classificação mais baixa é de apenas 100 moedas. Tudo o que o lagarto diz é que Lin pode trocar o seu cristal por 100 cristais inferiores. Assim que Lin concorda em ir como um lagarto depois da escola e concretizar o seu plano, Xue chega e convida-o a visitá-lo depois da escola para uma conversa importante. Enquanto Lin teve uma boa conversa com Xue, os outros estavam babados e com ciúmes. Por que é que uma beldade, uma dona de nível S, andaria com tanto lixo? O Rufia está extremamente zangado porque não compreende que primeiro o professor é tão gentil com Lin, e agora a linda aluna Xue está a arrulhar de forma fofa com o lixo. À noite, depois da escola, o herói foi interpelado por um grupo liderado por Xuan. Não compreende que poção falsa Lin misturou com o professor e que meios utilizou para se aproximar de Xue. E então toda a verdade é revelada. Foi Xuan quem armou tudo com o ataque do rico a Xue para que este interviesse e se tornasse um herói, mas não um lixo. Acontece que foi ele quem matou Lin no passado. Xuan é muito arrogante, sem pedir a opinião de Xue. Acredita que ela é mais adequada para ele, um verdadeiro talento, do que para o fraco e inútil Lin. O Rufia ameaçou o herói para não voltar a ver a rapariga e fugiu com medo, com os calcanhares a brilhar ao ver Xuan. Lin teria facilmente começado uma luta, mas não o fez na escola porque seria castigado e não queria tramar o professor, que era tão gentil com o herói. Lin respondeu que não queria nem ia ouvir as suas asneiras. Mas Xuan decidiu fazer um favor para que o professor não pensasse que ele só conseguia intimidar os fracos. E de repente o agressor teve a ideia de testar Lin. Se conseguir passar pelo teste de 7 dias da besta, então Xuan comerá um saco de cristais inferiores. Mas se Lin perder,
será obrigado a desaparecer dos olhos do agressor. Lin concordou sem hesitar. Xuan está tão confiante numa aposta tão grande que é em vão que subestima o herói antecipadamente. Após a discussão, Lin correu ao encontro de Xue. Embora estivesse atrasado, continuava a querer vê-la. Ela não queria nada de especial de Lin, uma vez que tem uma alma animal de rank S. E a escola deu-lhe tem cristais de alta qualidade. Por isso quer partilhar metade dos cristais com o herói. Mas o próprio Lin decidiu recusar por algum motivo. Xue não percebe por que é que Lin está a fazer isto. A dificuldade de testar a besta não é brincadeira, e seria melhor o herói aceitar o presente. Lin duvida da força de Xue, se conseguirá passar no teste sem metade dos cristais, mas não a deve sobreestimar. A rapariga aguenta-se na mesma porque tem rank S. Ainda assim, o herói concordou com a proposta da rapariga, mas com a condição de conseguirem passar no teste. Lin mal pode esperar até o dia do teste para chocar a rapariga com a sua força. O lagarto conduziu Lin para o Palácio da Alma de Besta. Destina-se apenas a mestres, e é neste local que irá decorrer o teste da besta. Quando o herói convidou o vendedor a trocar o seu cristal de alta qualidade por outros de baixa qualidade, ficou simplesmente chocado com a troca por lixo. Centenas de cristais de baixa qualidade estão prontos. A taxa de comissão custa 500 moedas. Lin e o seu assistente chegaram a um armazém abandonado fora da cidade. O herói engoliu com sucesso a radiação nuclear e recebeu 1000 pontos de evolução. A última vez que comeu frango deu apenas 5 pontos. E por absorver cristais de baixa qualidade, chegou a ganhar 1000 pontos. Cada nível de besta está dividido em 9 estrelas. O nível de besta do herói atual já é de 7 estrelas, pelo que pode respirar e não pensar no mau resultado do teste. Uma semana depois chegou o dia de testar a besta. Todos estão preocupados porque muitos só têm 4 estrelas, só acreditam em 2 discípulos, Xuan e Xue, uma vez que são os únicos com o máximo de estrelas. Xuan conheceu Lin e começou a sorrir para o herói. Se o seu lagarto conseguiu obter pelo menos 1 estrela da pedra que o professor lhe deu. Mas o Rufia não sabe muito. Lin perguntou se Xuan estava pronto, mas a resposta não era aquela que o herói esperava. Se o Rufia estava pronto para comer um saco de cristais de baixa qualidade, ninguém esperava tamanha insolência do herói. Todos o consideravam louco, pois a fera Xuan tem 8 estrelas. Começou o tão esperado momento. O dirigente pediu a todos os alunos que levassem consigo o bilhete de identidade e o bilhete. Xuan, mesmo agora, não consegue acalmar-se. Foi a vez de Lin fazer o exame. Foi-lhe pedido que se preparasse para o exame propriamente dito, mas não necessitou de qualquer preparação, pois acreditava em si e na sua força. Embora o professor tenha desejado boa sorte ao herói no exame, ainda não acredita em passar no teste. Lin fica preso num deserto árido e teme não ter vantagens de terreno para aproveitar. O adversário do primeiro estágio era uma besta de batalha de 3 estrelas, o lobo do deserto. O lagarto questionou-se por que é que Lin não se iria zangar com a alma besta, ao que o herói respondeu que isso não era necessário contra bestas de baixo nível. Um dos professores ficou chocado ao ver que um tipo tão fraco conseguiu passar do primeiro nível com uma facilidade incrível. Nenhum dos professores consegue compreender como é que um tipo destes é capaz de matar um lobo do deserto de 3 estrelas sem usar o poder da alma bestial. Os professores simplesmente já não acreditam no que veem. É um milagre sem precedentes que nunca aconteceu. O objetivo do exame é testar a força da alma animal, e Lin luta com as suas próprias mãos. Os examinadores entendem que isto vai contra todas as regras, mas não é batota. As 2 primeiras etapas são pensadas para se adaptarem ao ritmo do combate real, e a terceira etapa é a final. O lagarto pediu ao herói que guardasse forças, pois esta etapa era apenas um aperitivo. A verdadeira prova estava pela frente. Assim, Lin encontrou um adversário mais sério do que o anterior, o rei de 6 estrelas dos lobos do deserto. Para derrotar uma besta deste nível, precisará de um nível correspondente de talento de alma de besta. Finalmente chegou o momento em que o herói precisa de ativar a fusão com a alma animal. O lagarto está feliz por Lin. Alcançou um nível superior com sucesso. Este será um novo começo para ele. Os professores já duvidam da sua competência fiscalizadora, pois o herói recebeu rank E, mas na realidade é muito superior. Uma besta tão gigantesca deve ter pelo menos uma classificação geral. Apenas alguns dias se passaram desde que a besta foi ativada e já tem uma classificação S, até mesmo uma classificação SSS.
Todos os professores deram o alarme porque Lin, com a ajuda da sua besta, conseguiu derrotar a besta de 6 estrelas em 1 segundo com uma pata. Um dos professores apressou-se a reportar a situação ao examinador-chefe e pediu ao outro professor que continuasse a registrar os dados. Nunca conheceram tal professor nas suas vidas. Agora estão a assistir à luta de um super-talento chocante. O Lin Beast é tão humilde que já está desiludido com o grau de dificuldade do exame. O lagarto diz a Lin que os 3 primeiros níveis são necessários para obter uma pontuação de aprovação. O herói precisa de continuar a luta para obter uma pontuação mais elevada. Uma matilha de lobos ataca teimosamente a besta Lin no meio da multidão. Mas isso não lhe importa. Não o sente e destrói facilmente um após o outro. O examinador-chefe chegou ao local e não compreende o porquê de tanta pressa, pois os observadores compreendem perfeitamente que em caso algum devem sair da área de exame sem autorização. Ofegante, um dos professores tenta explicar ao examinador o que se passa aqui, porque os indicadores da cobaia estão fora dos gráficos. Embora o professor tenha dito ao examinador que a classificação de talento de Lin não correspondia à força que demonstrou, o examinador disse que isso não era invulgar, porque muitas pessoas excedem as suas capacidades durante o combate. Mas assim que o examinador foi informado de que Lin só tinha rank E, ficou chocado por o herói se ter atrevido a participar no teste de uma besta com tão pouco talento. Para o examinador isto não bastava, como o professor podia ousar deixar o seu local de trabalho e chamá-lo por causa de um aluno que tinha despertado o poder da besta rank E. Mas o examinador nem sequer viu a batalha em si. Assim que o examinador-chefe viu o tamanho da besta, Lin ficou num choque incompreensível. Não conseguia acreditar que o herói tinha um rank E. Todo o quartel-general está confiante de que Lin tem pelo menos o posto de general, mas não o posto E, porque agora está no último 10º estágio, onde cada lobo tem uma força de 7 estrelas. Se Lin conseguir passar a última etapa, as melhores universidades, sem exceção, começarão a lutar por ele. Os professores ficam surpreendidos com as palavras do examinador. Ele acredita que a besta Lin é capaz de se tornar uma alma besta de nível imperador. A besta Lin passou por tantas etapas, derrotando muitas feras, mas mesmo na difícil última etapa considera o exame aborrecido, pois existem apenas lamentáveis lobos do deserto. Não se importa com quantos lobos o atacam. Todos eles são apenas escória e lixo para a besta. O quartel-general do observador ainda acompanha a batalha com interesse. O examinador disse que se este for realmente o talento de uma besta de rank E, ele irá e cometerá suicídio. O ataque, a defesa, a velocidade e o poder explosivo estão num nível ideal. Este é realmente um motivo para esfregar o nariz do bully que acreditava com tanta confiança que Lin não conseguiria passar nem a primeira fase. Vendo a técnica da besta Lin, os professores ficam cada vez mais surpreendidos com cada um dos seus movimentos. Com um golpe, a besta destrói todos os seus adversários e passa com sucesso todos os estágios do teste da besta. Para Lin, o teste da besta acabou por ser mais fácil do que esperava, uma vez que o herói passou o último nível, pelo que lhe foi certamente garantida uma boa nota. Afinal, mesmo o Bully Xuan com seu talento de rank S, não seria definitivamente capaz de superar Lin. Lin quer aproveitar esta oportunidade para que todas as universidades vejam que mesmo uma alma bestial de rank E pode ter um poder tremendo. Os professores ficam horrorizados com tal talento de poder, porque Lin, AOS 18 anos, menos de 2 semanas antes de despertar o poder da besta, conseguiu alcançar o posto de general besta de 3 estrelas. Lin regressou do exame e o examinador começou imediatamente a elogiar e a felicitar o herói pela sua batalha demonstrada. Agora todas as universidades da cidade iriam competir pelo herói. Lin foi informado que os resultados seriam publicados esta tarde. O herói estava prestes a sair, mas o examinador deixou-o. Não consegue perceber porque o talento da besta Lin é apenas rank E. Se houver algum problema, o herói pode virar-se facilmente. O herói explicou tudo dizendo que a sua alma animal estava realmente fraca durante o seu despertar, pelo que recebeu um rank E. O examinador acredita que depois de alcançar resultados impressionantes, o herói não se comportou de forma arrogante, o que é muito louvável, pelo que no futuro haverá outro mestre de almas bestiais com um poder tremendo. Após o exame, Shu encontrou-se com Lin. Esta correu para ele. O herói perguntou-lhe como tinha corrido o exame.
Ela passou no exame com boas notas, passando em 9 níveis, enquanto Lin passou em todos os 10 níveis. Percebe-se pelo rosto animado da rapariga que quer perguntar como correu o exame de Lin, mas não sabe como, porque sabe que os rankers mal conseguem passar do nível 1. O herói não ficou surpreendido e pediu para não pensar nas notas, pois o exame já tinha passado, pelo que chamou Xue para jantar para celebrar o sucesso. A menina, claro, concordou com um grande prato de massa. A rapariga estava com muita fome, e foi por isso que apressou tanto Lin. Uma hora depois, Xuan apareceu, completou 7 níveis, exatamente o mesmo resultado do vencedor do ano passado, mas este ano haverá uma nova estrela, Lin. Todos os estudantes da área começaram a discutir sobre Xuan. O seu talento de alma de besta de rank S aterroriza toda a gente. Com este resultado, poderá ingressar numa das melhores universidades. O Rufia estudou muito para o exame para surpreender toda a gente. Chegou a pedir aos pais que comprassem um comprimido caro para maximizar o potencial da alma animal em pouco tempo. Xuan questiona-se por que não vê Lin em lado nenhum, pensando que ele está escondido algures após a sua derrota. Um gangue de bullies chama o herói de ridículo. Xuan acredita teimosamente que Lin estava simplesmente com medo de vir, e agora permanecerá um cobarde para o resto da sua vida. Mas como ficarão surpreendidos quando virem os resultados de Lin e da sua alma bestial? Nesse momento, Lin e Xue tinham acabado de chegar. O herói entendeu que o restaurante era longe, mas a rapariga queria muito comer lá. Nada de mal aconteceu, e não se atrasaram para o anúncio dos resultados. Xuan está incrivelmente zangado por Lin ter ousado aparecer à frente do Rufia e com a rapariga Xue. A companhia de Xuan notou a calma de Lin porque ele está confiante numa boa nota após o exame. Mas pensam de forma diferente que foi difícil para o herói passar mesmo no 1 degree nível. Lin goza com a estupidez deles. O facto do E-Rank ter tido coragem para participar no exame já é muito bom. O Rufia relembrou o herói sobre a discussão deles para que Lin não se esquecesse do desejo que ele iria realizar. Mas isso definitivamente não vai acontecer. E em breve, todos vão perceber por quê. Lin fica muito grato ao Rufia por o ter lembrado da discussão, pois o herói já se tinha esquecido. Chegou o momento tão esperado. As listas foram divulgadas e os resultados do exame divulgados. Todos os alunos estão mais preocupados não consigo próprios, mas com quem ainda estará em primeiro lugar. Xuan ficou muito feliz antecipadamente e começou a auto-intitular-se campeão até ver que estava em terceiro lugar na tabela de resultados do exame. Em segundo lugar ficou Xue. O bully nunca esperou que o talento dela fosse maior que o dele. Mas se uma rapariga passou de 9 níveis e está apenas em 2 degrees lugar, então quem pode ficar em 1 degree lugar? Xuan ficou preocupado. O Rufia ficou sem palavras e quase começou a desmaiar. Viu o aluno em 1 degree lugar, era Lin Yuan. Os alunos deixaram de prestar atenção ao Xuan. Não compreendem quem é Lin, mas definitivamente compreendem que ele é uma verdadeira besta. Uma vez que conseguiu completar 10 dos 10 níveis. O Rufia realizou o seu pior sonho. Todos à sua volta o consideram uma vergonha, que antes do anúncio dos resultados era o que mais torcia o nariz, mas na verdade acabou num lamentável terceiro lugar. Lin começou a pressionar o paciente, alertou o Rufia que não devia descartar o herói antes do tempo. Agora é a vez de Xuan cumprir os termos da disputa. O herói ri-se e pergunta ao Rufia se prefere comer os cristais inferiores secos ou servidos com especiarias. A rapariga Xue começou agora a compreender por que é que Lin não ficou surpreendido com os seus resultados, porque a sua avaliação era muito maior do que a da rapariga. O Rufia está furioso. Não percebe como é que um lixo como Lin com classificação e poderia obter um resultado tão elevado. Com o seu comportamento louco, Xuan enganou o resto do aluno. Agora também duvidam da justa aprovação de Lin no exame. Todos atacaram Lin e começaram a sufocá-lo com perguntas sobre a sua aprovação no exame. Mas o herói nunca teria pensado em agir de forma tão medíocre. Xuan terá a certeza absoluta da batota de Lin, pois o herói tem uma alma de besta rank E. O valentão acredita que de forma honesta, o herói nunca seria capaz de passar os 10 níveis do teste da besta. Os alunos ficaram surpreendidos por o primeiro classificado ter uma alma besta de rank E, o mais coxo de todos os ranks. Não conseguem perceber tudo o que se está a passar. Lin envenena deliberadamente o agressor com o facto de nenhum único livro de referência dizer que um rank E não pode completar o exame com 10 níveis aprovados.
para o qual o agressor ameaçou apresentar um pedido no tribunal do palácio. O lagarto explicou tudo ao herói. Se os candidatos tiverem dúvidas sobre a avaliação, podem recorrer aos tribunais, mas raramente a reunião é realizada por causa da avaliação de outras pessoas. O lagarto começou a rir-se das conclusões estúpidas de um aluno com alma animal rank S, porque não sabe perder de todo. Durante todo o debate, veio o examinador-chefe Zhou Shanhe. A sua feroz alma de besta de urso já tinha atingido o nível de um lorde de 7 estrelas. O examinador ouviu um discurso sobre como alguém queria ir a tribunal, por isso decidiu descobrir tudo. Xuan fez-se imediatamente de vítima e começou a dizer ao examinador que considerava a avaliação de Lin Yuan infundada. O agressor começou a queixar-se ainda mais que não era normal que tal rank E passasse os 100 níveis e por isso quis pedir uma explicação razoável. O examinador explicou que assistiu ao exame de Lin e observou todo o processo do início ao fim, sem encontrar nada de anormal. O senhor ficou indignado com o atrevimento do Xuan. Achava que o examinador podia ajudar alguém a fazer batota? O Rufia pediu desculpa pelo seu ardor. Para Xuan, o examinador é uma fonte de orgulho, mas o Rufia não consegue acreditar que a alma de besta desperta de Lin seja classificada como um talento de rank E. Lin acha que todos os presentes sabem muito bem o que isso significa. Xuan exige que o examinador publique um vídeo da batalha de Lin Yuan para que o público se possa convencer da aprovação justa no exame. Infelizmente, o examinador não tem o direito de concordar com o pedido de Xuan. Neste caso, como é impossível publicar o vídeo, Xuan pede ao examinador que permita uma luta entre o Rufia e Lin. Caso o herói ganhe, irá comprovar a pureza da sua avaliação. Mas se o herói perder, então essa derrota será suficiente para provar a todos que a avaliação de Lin foi obtida de forma desonesta. Os alunos ficam surpreendidos com o facto de o Rufia Xuan humilhar Lin Yuan. A rapariga Xue fica furiosa, considera este novato vil. Ele está a tentar fazer de tudo para humilhar Lin. O lagarto tem a certeza que o Rufia quer aproveitar para lutar com Lin e depois provar a todos que o herói é mesmo um falhado. Mas para Lin, isso não é problema, e tudo será completamente ao contrário. De acordo com as regras, não é proibido desafiar no próprio território do Palácio Espiritual da Besta. Resta aguardar pela opinião de Lin. As pessoas que o rodeiam sussurram entre si. O herói não tem outra escolha senão concordar, porque se recusar, todos considerarão Lin um vigarista. A rapariga Xue pediu para abandonar a batalha se o herói não estivesse confiante nas suas capacidades. Mas Lin não vai tornar tudo tão simples. É inútil aguentar. Ele está pronto para deixar Xuan com medo partindo-lhe todos os ossos. Os discípulos não podem verificar isto. Nunca aconteceu antes de uma alma de rank S lutar com uma alma de rank E. O examinador alertou que não havia necessidade de uma batalha até a morte, pois os dois alunos eram o orgulho da cidade, tendo ficado em 1 degree e 3 degrees lugares. Xuan fez uma lamentável promessa a Lin de que lhe mostraria como despedaçaria o herói. Ambos os discípulos estão na arena do Palácio Espiritual da Besta. Se ambos os lados estiverem prontos, então a batalha começará agora mesmo. Antes do início da batalha, o examinador anunciou as regras. Esta batalha será apenas um sparring. Não é possível matar, é proibido utilizar qualquer objeto estranho durante o combate. Se uma das regras for quebrada, será considerada uma derrota. Mesmo na arena, este arrogante não compreende como é que tal lixo concordou com o combate. Xuan ativou imediatamente a sua fusão de alma besta e começou a atacar primeiro. Pela primeira vez, os alunos veem a alma de Xuan, o rei do esqueleto do réptil, a medir até 5 metros. Todos duvidam que com tal alma seja possível ficar em 3 degrees lugar. A única coisa que o público não compreende neste momento é por que é que Lin não se transforma. A rapariga está muito preocupada com Lin, pois sabe que o herói tem alma de um pequeno lagarto. Se o bully de alguma forma prejudicar o herói, então Xue virá em sua defesa nesse preciso momento. Como o Rufia está tão ansioso para que Lin se funda com a sua alma bestial, está pronto para satisfazer o seu desejo agora mesmo. Os espectadores ficam em pânico com o que vem. Não conseguem acreditar que esta é realmente uma alma animal de nível E. E então Xuan percebeu que em vão se tinha inscrito para a morte certa. Para ele era impossível que o rank E pudesse crescer tão rapidamente. Xuan corre de canto a canto, sem saber o que fazer. Se Lin lhe tivesse tocado com uma garra, teria deixado o inimigo coxo. Bully não parece tão corajoso como antes da batalha. Esta será a primeira vez no mundo que o Reptile Skeleton King
perderá para o E-Rank. Lin conseguiu agarrar o seu adversário pela cauda e começou a rodá-lo por toda a arena, após o que o atirou para o chão com toda a força. O herói já não pode ser parado. É como se não estivesse a lutar, mas a brincar com o seu brinquedo favorito de infância. Os espectadores não acreditam em tudo o que está a acontecer. Lin derrotou Xuan. Agora estão definitivamente convencidos das palavras do examinador. Não mentiu e não defendeu a honra de Lin. Apenas disse uma verdade. Embora a rapariga soubesse que Lin não era fraco como fingia ser, não achava que ele tivesse uma alma besta de nível e tão forte. O inimigo não consegue aceitar o facto de que a sua alma besta de Rank S acabou por ser mais fraca que a de Rank E. Caramba! O lagarto grita para Lin em pânico porque Xuan comeu a cápsula vermelha, permitindo-lhe subir de nível em pouco tempo. A sua força aumentará para um general besta de 3 estrelas. Mas este uso da pílula não fica impune. Depois de tomar a cápsula, vai demorar 1 mês a recuperar. O lagarto tem a certeza que é um verdadeiro psicopata. O examinador anunciou que Xuan perdeu por violar as regras de combate, o que significava que Lin tinha ganho. Lin nem sequer conseguia imaginar que Xuan fosse um lixo tão inútil. Mesmo que este rufia se colocasse acima dos outros, ele é agora um palhaço inútil. Após o anúncio da derrota de Xuan, o herói não compreende por que é que o inimigo permanece na arena e vai continuar a luta, sem se importar com as palavras do examinador. Mesmo que o rufia se tenha dopado, isso não assusta de forma alguma o herói. Ele mantém-se calmo como uma jiboia. Hoje foi o maior erro da vida de Xuan. Podia ter desistido com calma, mas em vez disso, optou por sofrer os ataques da alma bestial de Lin. Desta vez, é improvável que a alma do esqueleto do réptil consiga levantar-se. O examinador anunciou oficialmente que Lin Yuan venceu esta batalha. O herói não desistiu mesmo quando o inimigo tomou drogas proibidas para aumentar artificialmente a força. Todos os estudantes só podem ficar em choque. Também não compreendem que tipo de idiota cego avaliou a sua alma bestial como um talento de nível E. O examinador disse ao professor para levar Xuan à enfermaria. Os seus ferimentos não foram fatais, mas os efeitos secundários após o uso da cápsula foram suficientes para o manter na cama durante alguns meses. Agora os professores duvidam que alguma universidade o aceite depois do que fez. O examinador elogiou e felicitou Lin pela sua vitória. Em resposta, o herói agradeceu o facto de o examinador ter dado a oportunidade de ferir Xuan. O examinador disse que, na verdade, ele é apenas o mais importante aqui. É também membro da comissão de admissão da Universidade dos Animais da cidade de Mo. E também convidou o herói a inscrever-se neles. O herói compreende perfeitamente que só os melhores entram no instituto. Mas qual será então o benefício para Lin? Se o herói ainda pretender candidatar-se, o examinador solicitará o pagamento integral da bolsa, incluindo 500.000 moedas, 20 cristais de alta qualidade, 5 cápsulas e uma espada besta de nível geral. O lagarto pediu ao herói que pensasse bem, porque 20 cristais de alta qualidade custam 200.000 moedas e uma cápsula custa até 250.000 moedas. O examinador afirmou que isto é o melhor que a universidade pode oferecer. Ele e a própria direção da universidade serão sinceros nas suas intenções. Nesse momento, aparece um estranho que começou a caluniar o examinador que a campanha de admissão ainda não começou e já está a tentar atrair o herói Lin pelo engano. Este homem, Cheng Yuhu, veio da Universidade Yanjing Beast. Cheng garante a Lin que o examinador está a tentar enganá-lo, tenha certeza que a sua universidade é muito melhor, pois fornecerão ao herói 500.000 moedas, 40 cristais de alta qualidade e tem cápsulas. Os estudantes esperavam que as duas universidades mais polares lutassem por Lin, pelo que, além disso, também ofereceriam recursos incríveis. O examinador tornou-se agressivo, como Cheng ousou atrair o grande aluno Lin mesmo à frente dos seus olhos. Cheng não permaneceu em silêncio. Simplesmente não podia assustar-se com a alma patética de um urso morto. Lin está confuso e não sabe o que fazer, como observar as energias das forças das almas bestiais das fileiras dos senhores. E novamente apareceu um novo homem desconhecido. Provavelmente também veio de alguma universidade muito popular. O herói ficou surpreendido por este homem ter sido capaz de suprimir as auras do grande urso furioso e do fantasmagórico tigre vazio. Será que o poder deste homem gordo é superior a ambos? O nome deste gordo é Jing Lushan e veio da Universidade Sichuan.
em troca de ingressar na universidade, promete 3.000.000 de moedas, 50 cristais de alta qualidade e tem cápsulas. Mas, para além de tudo isto, Dean prometeu lançar 20 cristais de alta qualidade a cada semestre, até ao final dos estudos. Todos começaram a gritar e a chamar a atenção do jovem líder apenas para si. Mesmo que o queiram aceitar, ele não o conseguirá fazer. O herói está muito envergonhado, mas não tem outra saída. Agradece a todos, mas para além das universidades de Yanjing e Mo, não considera outras organizações. Dean não ficou nada ofendido. Ficaria sempre feliz por ver Lin na sua universidade, se quisesse. 2 examinadores comportam-se como crianças pequenas numa caixa de areia que não partilham um brinquedo entre si. O lagarto felicitou o herói, o sistema classificou a alma animal como general e concedeu um baú de prata. A rapariga Xue está orgulhosa de Lin. Ele é agora o número 1 da cidade, fazendo com que todas as melhores universidades lutassem por ele. Xue sugeriu que Lin se matriculasse na mesma universidade que ela, mas o herói precisa de pensar um pouco mais. Lin começou a pensar que se a Universidade de Yanjing fosse objetiva, escolheria Mo City. A rapariga ficou muito chateada porque Lin era desagradável com as pessoas de Yanjing. O herói regressou à casa e o lagarto começou a falar de uma arma da categoria de general, uma garra de fogo. Quando a arma ataca um inimigo, surge fogo nas garras, que desfere um golpe adicional. O lagarto ficou muito chateado porque Lin estava tão calmo nas suas palavras. Estas armas estão divididas por categoria. Esta arma Lin custa centenas de milhares de moedas. Nesse momento, pensou seriamente o herói, decidiu que deveria alcançar o posto de suzerano o mais rapidamente possível. O lagarto acrescentou ainda que a Universidade Yanjing prepara mestres fortes, e a Universidade da cidade de Mo produz mestres mega fortes. O herói tomou uma decisão. Irá para a cidade de Mo, pois é lá que o aluno mais valioso custará mais de 1.000.000 de moedas. Um examinador de Yanjing entra no escritório de Zhou com uma atitude muito má em relação à comunicação. Zhou está incrivelmente feliz por Lin ter entrado na sua universidade, mas o examinador pediu para não se gabar. Questionou se era verdade que Xue também entrou na sua universidade. Zhou ficou muito surpreendido com o facto de a notícia ter chegado tão rapidamente. Descobriu-se que o examinador de Yanjing a conhece mais do que o necessário. O seu único pedido foi que, quando Xue chegasse à universidade, Zhou cuidasse bem dela. Enquanto Lin tentava obter uma bolsa de estudos o mais rapidamente possível, Xue nem pensou nisso, o que significa que está muito melhor do que Lin. Infelizmente, o examinador não pode revelar todos os detalhes. Simplesmente pede a Zhou para tomar conta dela. Passaram 3 dias e Lin chegou à universidade. Não imaginava que iria receber todos os recursos prometidos tão rapidamente. O equipamento tornará as escamas de Lin mais duras e a sua coluna vertebral ficará coberta de espinhos, o que a protegerá de lesões. O vendedor fica surpreendido ao ver que o herói voltou para trocar por cristais de baixa qualidade. Os olhos do vendedor quase caíram quando Lin disse que precisava de 500.000 cristais de baixa qualidade. Riu-se, mas continuava sem perceber por que precisava de uma quantia tão grande, como se Lin fosse dar comida aos porcos. O herói estava incomodado por informar o motorista da morada do armazém secreto, por isso trouxe tudo para casa. O lagarto descobriu o segredo de Lin. Consegue absorver cristais em forma humana, pois o herói possui um sistema com o qual pode comer todos os cristais em forma humana. O herói absorveu com sucesso a radiação nuclear e recebeu 1.000 pontos de evolução. São necessários 15 minutos para absorver uma radiação nuclear. Para absorver todas as 500 peças, isto exigiria uma média de 184 radiações por dia. O corpo de Lin sofreu uma mutação completa durante o processo de absorção e é agora capaz de resistir. Com imunidade à radiação, nenhuma concentração de radiação nuclear é assustadora. As armas nucleares eram usadas em muitas áreas para destruir monstros, mas agora não teriam qualquer efeito no corpo de Lin. O herói tem mais 2 meses pela frente. O herói deve absorver todos os cristais e aumentar a sua força o mais rápido possível. Na sala de conferências da Mo City Animal University, o diretor Wang Ting fez um discurso e disse que a matrícula dos alunos foi concluída com sucesso. Os caloiros deste ano são ainda mais merecedores do que nos anos anteriores.
Wang Ting falou com diretores de outras universidades e chegou à conclusão de que valia a pena realizar um concurso nacional de caloiros para descobrir quem, de entre todos os talentos, é o verdadeiro monstro. Os colaboradores responderam bem a esta ideia. Esta é uma boa oportunidade para mostrar aos alunos que haverá sempre alguém em uma ordem de grandeza superior. Aproximadamente tem alunos principais, e alunos reservas irão atuar em cada universidade. Um dos trabalhadores sugeriu usar a classificação de Tsenlong como guia, mas não a seguir na totalidade, uma vez que a competição poderia envolver batalhas em pares. Para o realizador, este evento é uma honra, é a primeira competição nacional e terá transmissão para todo o país. O trabalhador perguntou ao examinador Zhou se estava satisfeito com os novos alunos desta vez. Quando olhou para a lista, não percebeu por que é que o Sr. Zhou estava a recrutar até mesmo talentos de nível I, quando havia alunos muito mais capazes abaixo. Mas assim que o trabalhador olhou para quem era o aluno de rank E, ficou horrorizado. Como disse o lagarto, Lin parece agora um monge cultivador que não se mexe há um mês. No processo de absorção da radiação nuclear, o herói dominou a habilidade de nível S, a respiração nuclear. Respirar energia nuclear pode emitir partículas de luz com radiação nuclear. Os raios infravermelhos são capazes de atingir os 55 graus Celsius. Este mês, Lin absorveu 2.500 cristais e tem agora 1.500.000 pontos de evolução. O herói decidiu aumentar a dureza da sua armadura escamosa em 2.000 pontos, a afiação das suas garras em 200.000 pontos e a potência do reator nuclear em 300.000 pontos. Agora o líder entre os mestres da besta de nível geral é Lin, um pouco mais e pode tornar-se um rei. O herói ainda tem 2.500 cristais restantes. Se absorver todos, poderá obter pelo menos 2.500.000 pontos de evolução. Mas Lin duvida que todos estes pontos sejam suficientes para chegar ao nível do rei besta de uma só vez. Neste caso, mesmo que não consiga melhorar, pode vender cristais e cápsulas de alta qualidade, e depois fazer estoque de cristais de baixa qualidade. Um mês depois, Lin encontrou-se com Xue e com o examinador na plataforma de um comboio. O examinador teve de voltar para casa em negócios. Por isso acabou na mesma altura que Xue, mas agora está pronto para dar boleia aos alunos até a universidade. A rapariga está indignada com o comportamento de Lin. Não houve qualquer saudação ou resposta da sua parte durante um mês inteiro. Mas ele estava a praticar e em nenhuma circunstância deveria ter contato com outras pessoas. Xue também não perdeu tempo à toa. Não só alcançou o posto de general, como também recebeu 3 estrelas. Há apenas 2 meses, Lin tinha o posto de general de 3 estrelas. E agora está ainda mais forte, a rapariga não tentou realmente alcançar o rapaz. Lin fica chocado porque os lugares comuns no comboio custam mais de 100.000, e o professor Zhou tem uma sala separada. O examinador disse que se tudo correr bem, chegarão à universidade à noite. O que Lin não percebeu porque se tudo correr bem. Isto deve-se ao facto de que no caminho poderá encontrar monstros a lutar entre si, todos chamados de maré bestial. Zhou disse que muitas vezes ocorrem casos incomuns quando matilhas de bestas ou vários monstros de nível Lorde atacam o comboio. Por vezes, são encontrados até níveis de rei. De qualquer forma, não se preocupe, se isso acontecer, o examinador tentará detê-los para que os alunos e as pessoas do comboio possam escapar. Mas contra a posição do rei, ele conseguirá resistir durante 5 minutos. Lin não achava que tal classificação fosse muito mais terrível do que imaginava. Um dos professores veio a correr e relatou que a 10 quilômetros de distância, o radar detetou que um bando de animais se aproximava. Muito provavelmente vão aproximar-se em 10 minutos e colidir com o comboio. Por isso todos precisam de se apressar. Segundo informações, existem 3 reis feras, mais de 50 generais e cerca de 300 feras de guerra no bando. Zhou perguntou a Xue e Lin se queriam ir juntos. A maré estava baixa. Seria necessário tratar esta batalha como um verdadeiro modelo de batalha antes de iniciar o treino. Os estudantes não podiam deixar o examinador em apuros e, claro, concordaram. Xue nunca foi capaz de conduzir um veículo destes na sua vida. Por isso irá com Lin buscar o examinador. A rapariga perguntou se Lin sabia realmente como controlá-lo. Mas descobriu que não. Mas o herói não considera difícil de controlar. Aprenderá enquanto conduz. Zhou decidiu lembrar os alunos, antes de entrarem na batalha,
que se encontrassem uma besta que fosse demasiado dura para eles, deveriam fugir dela o mais rapidamente possível, sem perder tempo, porque a segurança está em primeiro lugar. Zou fundiu-se imediatamente com a sua feroz alma de besta de urso. Dividiu a terra. Lin fica simplesmente chocado com as capacidades do mestre. Mas o que acontecerá então ao posto de imperador será capaz de mover montanhas e dividir os mares? Mudar o mundo, questionou-se o herói. Os discípulos não hesitaram e também se fundiram com as suas almas animais. Zou gritou e disse aos discípulos para fugirem o mais depressa possível, sem perder tempo. É inútil para Lin. A garra da chama vermelha foi ativada. Ele derrubou a besta em questão de segundos. Shue por fora ficou impressionado com o poder da alma de Lin. Este porco-espinho estava na última fase da classificação geral e Lin foi capaz de o esmagar com um golpe. Os professores não faziam ideia de que isto poderia acontecer. Mas o radar de detecção não funcionou bem. Inicialmente, os pontos roxos representavam os reis dos animais, mas eram 3, mas não 4. E agora que são novamente 3, parece que este rei consegue esconder a sua presença. Aqui está ele. Este é o rei escondido. Matou um dos mestres na linha da frente, arrancando o coração do peito. Shue perguntou a Lin quantas bestas de nível geral tinham morto. Ao que o herói respondeu que eram algo em torno de 10. Shue reparou numa passagem incompreensível e não percebeu de onde poderia vir. Uma fera saiu a correr dele. Lin pediu a Shue que fechasse os olhos, pois podia entrar sangue. Assim que ela fechasse, o herói arrancou a pata da fera. O lagarto avisou o herói que este tipo de mestre das feras é o melhor em furtividade. A alma bestial não tem medo de nenhum animal. Este rafeiro cobarde só consegue esconder-se. O cão desapareceu novamente de vista. Shue pediu a Lin que tivesse cuidado e atenção, pois a fera podia apanhá-lo de qualquer lugar. De repente, a besta aparece nas costas e salta sobre Lin, sem saber que as suas costas estão bem protegidas. Agora é a vez do herói atacar o inimigo. Lin decidiu testar o seu hálito nuclear num cachorrinho tão patético para que soubesse como usá-lo no futuro. Após o assassinato, Lin pegou no núcleo de cristal do mestre das feras e perguntou-se por quanto poderia vendê-lo. O examinador perguntou ao herói qual era o segredo, como é que o tinha conseguido matar. Zou pediu para responder honestamente a que nível estava a força de Lin, ao que o herói respondeu que tinha chegado ao posto de suzerano. É realmente difícil de acreditar, porque há apenas 2 meses, Lin tinha um general de 3 estrelas. Lin, no entanto, contou tudo ao examinador em segredo, que na verdade podia absorver a radiação nuclear dos cristais da alma inferiores. Nesse momento, Shue veio a correr. Estava muito preocupada com o herói. Está muito grata a Lin por a ter salvo, pois se não fosse por ele, teria sido atacada por uma besta com uma capacidade de invisibilidade. A examinadora tranquilizou Shue. Não há nada de mal nisso. Afinal, é a primeira vez que se depara com uma situação destas, o que é normal para uma pessoa. Zou nunca esperou que Lin pudesse absorver a radiação nuclear como energia. Era realmente um gênio entre todos os mestres de almas bestiais. O examinador avisou que tinha recolhido todo o saque do crachá de armazenamento. Quando o comboio chegasse ao destino, Zou venderia tudo no Palácio da Alma de Besta e daria o dinheiro a Lin. O examinador esqueceu-se que o herói nunca usou isto. Precisará de solicitar o mesmo, mas por 10 cubos de espaço terá de pagar 1.000.000, como a Zou. Aconselha que é melhor comprar cristais inferiores com esse dinheiro e simplesmente pedir emprestado o distintivo por um tempo. Mas Zou pediu a Lin que parasse de lhe agradecer, porque na sua universidade, os verdadeiros talentos nunca serão privados de recursos, especialmente se Lin entrar entre os 10 primeiros do ranking Qianlong, receberá ainda mais bônus. Quando Shue acordou, perguntou por que é que os dormitórios eram concebidos para várias pessoas. Seria inconveniente para todos praticarem. O examinador referiu que o albergue é um local para dormir e relaxar. Os alunos podem frequentar gratuitamente as salas de formação, que funcionam 24 horas por dia. Lin respirou de alívio, porque se não existissem tais instalações, teria sido rapidamente descoberto. O herói ficou surpreendido com Shue. Para ela, 5 milhões não chegam para alugar um quarto separado. Antes de conquistar a classificação de Qianlong, Lin decidiu primeiro instalar-se num dormitório. Quando Lin entrou na sala, foi recebido pelo seu colega de quarto, Zhao Ming. Na aparência é um tipo calmo e meigo, mas a sua alma bestial é uma serpente de 8 asas. É um caloiro. Lin também se apresentou a todos.
Um dos vizinhos descobriu que era o mesmo talento da cidade de Zhenhai. O herói ficou surpreendido ao ver o rapaz ler o dossiê fechado, pois ninguém conseguiria visualizar os dados pessoais dos caloiros. Zhao disse que este gordo absorve bem a informação. Nem o examinador sabe disso. O homem gordo chama-se Wang Jin. Está pronto para contar a Lin tudo o que lhe interessa. Mas a informação tem o seu preço. Isso tornou-se muito interessante para o Lin. Pediu ao Wang para descobrir a vaga no ranking, mas hoje é o primeiro dia e o rapaz vai poder dar outra lista, que inclui todos os caloiros que vão ficar entre os 10 primeiros da classificação. Como os rapazes tinham acabado de se conhecer e se tinham tornado colegas de quarto, Van decidiu dar um desconto de 20%, vendendo a informação por apenas 4.000 moedas. Lin olhou para a lista e ficou surpreendido ao ver que havia tantos gênios escondidos na universidade da cidade de Mo. Até Zhou, um tipo aparentemente querido, tinha um general besta de 8 estrelas. O último quarto colega de quarto entrou na sala. Parecia muito zangado. O seu nome é Song Lan. Todos, exceto Lin, ficam chocados com a notícia de que o campeão deste ano vai partilhar o mesmo quarto com eles. Mas o herói ainda se lembrava deste tipo. A sua classificação de talento ao nível do SSS e a sua alma animal é uma borboleta de vidro multicolorida. Sun não teve tempo de entrar na sala quando Wang começou a oferecer ao rapaz o seu desconto de 20% em troca de informações. Os rapazes caminharam e refletiram sobre a sorte que tiveram por terem entrado nesta universidade em particular. No caminho, conheceram duas raparigas incríveis. Chubby disse que a rapariga da esquerda se chama Yu Qingqiu. A sua alma de besta de rank S é um bicho da seda da neve. E a rapariga da direita chama-se Su Mu Shue. A sua alma besta rank S, raposa da neve de 9 caudas. Shue sentiu a sua falta. Disse que ela não se via há muito tempo. Embora só se vissem durante o dia, estava simplesmente confusa. E também a apresentou ao vizinho. O informante ficou chocado ao perceber que se conheciam. Sun gritou com Wang sobre qual deles era o informador, porque é que não sabia. Ao que o gordinho respondeu que estava a recolher informações, mas não casamenteiro. Plump aproveitou o momento e convidou as meninas para comer. Mas hoje, infelizmente, combinaram comer juntas. Wang está horrorizado como Lin conseguiu conhecer uma rapariga tão deslumbrante, Shue, e até comunicar tão de perto. Lin sorriu ao descobrir que há algo que nem o informador sabe. Mas está tudo bem. O herói está pronto para vender essa informação com um desconto de 20%, como um vizinho. Embora o herói queira voltar para o hostel e relaxar, não consegue relaxar, pois há muitos estudantes simpáticos na universidade. O lagarto disse que aqui há uma grande concentração de energia, o que é bom para a prática. Esta sala de formação inicial é gratuita, mas existem salas pagas para níveis intermédio e avançado. Tem uma concentração de energia muito maior, mas são muito caras. O lagarto ficou surpreendido. O herói absorveu todos os cristais de baixo nível e restaram apenas cristais de alta qualidade e cápsulas de alma animal. Lin recebeu 1.000 pontos de evolução, mas o resultado é o mesmo de quando absorve cristais de baixa qualidade. Acontece que o herói desperdiçou 10.000 moedas. Ao absorver a cápsula, o lagarto felicitou-o por receber um novo talento. Lin ficou surpreendido ao saber que se possui uma coluna de talento nas suas características. Isso significa que o herói possui um parâmetro escondido. Este talento pode aumentar a taxa de absorção em aproximadamente 5%. Além disso, como Lin tem um assistente, pode dar-se ao luxo de consumir uma cápsula por mês. Mas esta diversão é muito cara. Pagar 50.000 por uma cápsula é demasiado. Acordando de manhã, Lin não encontrou os seus dois vizinhos. O gordo disse que tinham ido treinar. Mais do que um herói decidiu cuidar das suas forças. Lin levantou-se rapidamente e decidiu ir ao Beast Soul Palace comprar um lote de cristais inferiores. O herói chamou o examinador e marcou um encontro. Zhou transferiu 2 milhões para os núcleos de cristal recolhidos. Além disso, o examinador trocou 1 milhão por 10.000 cristais inferiores. Os cristais e o restante dinheiro estão no distintivo que o professor decidiu emprestar ao herói durante algum tempo. A reunião ainda não terminou. Lin pediu ao professor que trocasse 2 milhões por cápsulas de alma animal. Zhao não podia recusar. Ele irá ao palácio quando tiver tempo livre. Além disso, o examinador prometeu a Lin ocupar o lugar do representante da universidade na competição, caso este ficasse entre os 10 primeiros classificados. A partir desse momento, o herói tinha um novo objetivo:
não só ficar entre os 10 primeiros, mas ficar em primeiro lugar na lista. Algum tempo depois, Lin recebeu 1.000 pontos de evolução por absorver com sucesso a radiação nuclear em apenas 10 minutos. Esta velocidade deve-se à absorção de 5 cápsulas de recompensa. Aumentam não só a taxa de absorção de energia do ar, mas também a taxa de assimilação dos cristais. O próprio lagarto não tem a certeza, por isso, quando o professor enviar um lote de cápsulas, o herói será obrigado a verificar. Não há tempo para perguntas estúpidas. O herói tem de continuar a absorver cristais para aumentar a força. Lin considerou este dia algo especial, pois normalmente todos os seus vizinhos saem cedo e regressam muito tarde. Mas hoje estão todos aqui. Acontece que hoje era uma reunião de caloiros, da qual Lin se tinha convenientemente esquecido. O gordo fica chocado ao ver que todos os seus vizinhos, menos ele, estão a treinar como monstros para entrar no top 10 do ranking. Sun rejeitou imediatamente esta ideia. Acredita que com o seu general de 9 estrelas, apenas as primeiras 100 brilham. Outro vizinho também recusou. Embora seja governante, a sua alma é auxiliar, e por isso é mau na batalha. Lin percebeu que a competição será muito mais feroz este ano, por isso quer começar a treinar ainda mais. O herói encontrou-se com o examinador na reunião. Acontece que os professores também deveriam participar na reunião dos alunos do primeiro ano. Lin apresentou o professor ao vizinhos. Um deles conhecia bem, Gordinho. O professor conhece o pai, é figurão. O diretor chegou finalmente e cumprimentou todos os alunos e professores. Muito em breve será oficialmente inaugurado o ranking Qianlong, onde os alunos enfrentarão a primeira fase do combate. O diretor disse ainda que os fortes devem lutar. Não há fracos e cobardes nesta universidade. É exatamente isso que todos os alunos devem compreender. Os vizinhos de Lin estão em 3º e 10º lugar na lista, mas então, em que lugar estará o próprio herói? Lin ficou desapontado quando soube que estava em 312 degrees lugar. O lagarto referiu que o ranking é compilado de acordo com 5 regras. De acordo com a posição do 312 degrees classificado, serão necessários cerca de 16 dias para chegar ao topo. Todos os estudantes da área estão apenas a discutir o primeiro classificado, Wu Xuangu. Os vizinhos do herói acham estranho que ele continue a treinar com calma naquele momento. O gordinho queria comprar informações ao herói por 1 milhão, mas ele recusou. De repente, Lin apareceu atrás deles e disse que quando chegassem ao topo de Qianlong, poderiam voltar a discutir o preço das suas informações. O lagarto informou que chegaram as cápsulas que já o enviou. Eram apenas 24. Lin não os absorveu todos de uma vez, mas decidiu absorvê-los em partes. Decidi começar a OS poucos e acrescentei tem coisas. Embora quase metade deles tenha morrido, o herói recebeu um novo talento para a aquisição bem-sucedida. Lin ganhou tem pontos de talento e a sua velocidade de absorção aumentou bastante. O herói decidiu de imediato verificar se a velocidade de fusão com os cristais também iria aumentar ou não. Passados 7 minutos, o lagarto felicitou-o por receber 10.000 pontos de evolução. Lin ficou muito contente com estes minutos. Isto nunca tinha acontecido. Os seus palpites revelaram-se corretos. A eficiência de absorção também aumentou. Nesse mesmo instante, o telefone tocou. Lin foi avisado que dali a 10 minutos começaria a batalha entre o 1 degree e o 3 degrees lugar. Lin correu para a arena do Animal Soul Institute. Todos os lugares estavam tão cheios que metade das pessoas ainda estava de pé. O examinador Zhou viu o herói e rapidamente o chamou. O professor Meng ficou surpreendido ao ver que Zhou tratou o herói como um tesouro. Até o trouxe para a competição. Talvez o examinador devesse amarrá-lo a si próprio. Meng Chang'an riu-se. Zhao apresentou o professor e o herói um ao outro, apresentando quem é quem. Afastando-se da conversa, Meng perguntou a Zhou quem tinha geralmente maiores probabilidades de vencer a batalha. Mas como poderia o examinador saber isso? Os lutadores entraram na arena. O primeiro a entrar foi Wang Linghu, 3º do ranking. O segundo adversário foi Wu Xuangu, que ficou em 1º lugar no ranking. Chegou o momento tão esperado. O início da batalha foi anunciado e a batalha vai começar agora mesmo. Acontece que Wang desafiou Wu Xuan na esperança de que este se acovardasse. Wang Linghu mantém-se confiante na sua posição e acredita que o primeiro lugar lhe pertence. Para ter tanta autoconfiança, Wu Xuan decidiu ensinar-lhe uma lição merecida que nunca mais esqueceria. Lin não esperava tal aparição. Este é o mesmo rei centopeia de asas douradas de classificação SSSS. A sua força supressiva
é pelo menos de classificação de Overlord. Wang Linghu estava feliz por finalmente ter conhecido um adversário pelo qual ansiava. Van é também um mestre dos animais. Agora não é claro quem vencerá. Meng até inveja os participantes. Estão cheios de energia, uma vez que um professor da sua idade só poderia sonhar com tanta força. Red Flame Tiger Wang Linghu supera o seu adversário em força, velocidade, agilidade e poder explosivo. Os professores assistem ao combate de boca aberta, gostam que Linghu haja com cuidado, primeiro verificando o inimigo à distância, para depois se aproximarem rapidamente e o apanharem de surpresa. Meng sentiu que com a alma de uma besta de Hankie, entrar numa universidade não era nada fácil e era muito mais difícil liderar Qianlong. Ao contrário dos professores, o herói não se distrai da batalha e parece hipnotizante. Ele percebeu por que é que Wu Xuan deu vantagem a Wang. Porque era uma armadilha. Os professores perguntaram 2 vezes e não perceberam por que é que o herói pensa assim. Linghu ficou feliz por ter apenas de dar o golpe final. Mas algo inesperado aconteceu. Wu Xuan agarrou o tigre de fogo com as pernas e começou a apertar com toda a força. Os professores ficam chocados. Wu Xuan levou realmente o inimigo para uma armadilha. Mas como o herói já adivinhou antes, eles ainda não vão compreender. Lin disse que a melhor forma de acalmar a vigilância do inimigo é mostrar que a sua fraqueza será capaz de permanecer no topo do ranking de qualquer forma, para não falar que merece. Os professores nem imaginavam que o herói seria tão perspicaz. Os professores costumam ignorar os detalhes, mas Lin não relaxa e fica completamente imerso no processo. O examinador chamou Meng de velho. O jovem seria muito mais esperto do que ele. Meng disse que o próprio Zhou provavelmente se levantou e contou o corvo. Os espectadores assistem à batalha com a respiração suspensa, quase todos confiantes de que Wu Xuangu será derrotado. Os professores também se questionaram sobre quem ganharia, pelo que pediram a opinião de Lin. O herói afirmou com segurança que Wang Linghu perderia. Os professores começaram a argumentar por que é que o tigre deveria perder. Porque não importa como se olhe, só ele tem todas as hipóteses de ganhar. Os ataques de Wang Linghu são ferozes, mas precipitados. O veneno deverá fazer efeito em breve. Wu Xuan obriga o tigre a desistir. Não é tarde para ir à enfermaria e retirar o veneno. Mas se não se for embora, a centopeia não garantirá as consequências. Para o tigre de fogo, esta decisão foi um erro fatal. Embora Wu Xuangu esteja agora em primeiro lugar, precisa de ter muito mais cuidado, pois no futuro irá enfrentar adversários mais sérios. Zhou não está contente com a batalha. Se Linghu não tivesse sido envenenado, a batalha poderia ter sido mais emocionante. O examinador perguntou ao herói se compreendia o propósito para o qual tinha chamado para assistir ao combate. Lin respondeu corretamente. É necessário conhecer claramente a sua própria posição, a força do inimigo e estar ciente da necessidade de autoaperfeiçoamento. Uma semana depois, não parei de treinar e estava muito entusiasmado. O herói tem vindo a acumular pontos de evolução desde que recebeu o posto de mestre das feras, e neste momento já conta com mais de 3 milhões. Tudo isto é um impulso de experiência. Se não fosse isso, não teria sido possível acumular tanto. Lin decidiu gastar 200.000 na dureza das escamas, 200.000 na afiação das garras, 200.000 na afiação dos dentes, e mais 600.000 no aumento da potência e capacidade da respiração nuclear. O lagarto felicitou-o por receber a segunda estrela. Ainda restam 175 milhões de pontos. Chegou a altura de Lin testar as suas capacidades, porque o herói não aparecia no dormitório há uma semana e dormia apenas 2 a 3 horas por dia. Quando Lin entrou na sala, o informador contou a tragédia. Zhao Ming e outros ficaram gravemente feridos, e Song marcou um encontro com o agressor Zhao e iriam encontrar-se esta noite. Lin não compreendia que diferença fazia para ele defender alguém. O homem gordo argumentou esta ação, dizendo que uma pessoa bem-humorada como Zhao nunca entraria em conflito com ninguém. Simplesmente havia demasiados caçadores de classificação e ele tinha de ficar com a cabeça de fora. Lin não percebeu quem eram os caçadores de classificação. O informador explicou que se tratava de um grupo recém-formado de caloiros que utiliza alunos fortes para chegar ao topo e drenar os fracos. Primeiro, os caloiros mais fortes competem por um lugar na lista e depois perdem deliberadamente para os membros mais fracos do grupo, de forma a transferir a classificação para eles.
Além disso, para confirmar o seu desempenho, os participantes devem pagar uma taxa semanal. E aqueles que desejam obter uma classificação elevada são obrigados a pagar muito mais. Lin está completamente confuso. Não devem ser removidos da lista se não corresponderem à habilidade. O informador disse que não, porque a sua posição se mantém enquanto o dinheiro entrar. Se alguém se atrever a desafiar a pessoa que protege, pode facilmente tornar-se um alvo. Lin perguntou por que é que a universidade não intervém nestes assuntos obscuros. O gordinho lembrou o herói que a universidade admira mais os alunos do que as outras. Por isso ninguém vai interferir. O herói não podia pensar que a universidade fosse ainda mais difícil do que se poderia imaginar. Mas Lin gosta cada vez mais dela. Imediatamente, Lin percebeu que quem quer que tenha criado esta organização, porque desde que ele criou tal coisa, ele é um dos fracos e não dos fortes. E o informador disse que o criador do grupo de caçadores é Wu Xuangu. Lin ainda não percebe por que precisa dele, porque já está em primeiro lugar. Plump voltou a esquecer-se que o herói não sabe muito. O facto é que a lista do ranking muda todos os dias. Entre os atuais caloiros do Wu Xuangu, é considerado um talento escondido. Neste momento está em terceiro lugar no ranking. No segundo dia após a publicação da lista, Wu Xuangu criou uma organização de caçadores graduados e recrutou rapazes fortes. Wu Xuangu prometeu muitos privilégios, agora um terço de todos os estudantes da sua organização. Mas tipos como Wang Linghu e Chu Tian não aderiram. Plump disse que já precisava de correr para junto de Ming e que lhe contaria tudo mais tarde. Mas Lin decidiu ir com ele. Ming não esperava que Lin o fosse visitar. O rapaz sente-se bem, normal, apesar das inúmeras fraturas, escoriações e cortes. Min culpa-se porque tudo é culpa dele. Se tivesse sido um pouco mais forte, nada teria acontecido. Esta noite a malta veio apoiar e assistir à Batalha de Song. O seu adversário será Yuan Lian, que está em 25 Degrees lugar. Puff tem de se preocupar com a sua classificação. É muito difícil para ele lutar por um lugar na classificação. Por isso só falta atualizar a sua inteligência. O rapaz disse que quer chegar às alturas sem a ajuda do pai. Depende apenas de si próprio para recolher informações e vendê-las ainda mais. O gordinho acrescentou ainda que tem um irmão, é incrivelmente talentoso. Mas por uma questão de sigilo, entrou na Universidade de Yanjing. Lin consegue até imaginar que tipo de pessoa é o seu irmão mais velho. Chegou um momento intrigante. O inimigo começou logo a torcer o nariz. Foi engraçado para ele que Sun tenha começado a defender o lixo do hospital. Sun é muito deliberado. Foi em vão que se cruzaram no seu caminho. Foram longe demais com o seu gangue de caçadores. O arrivista quase chora de tanto rir, considera Mina um morto patético que pede a OS outros que o defendam. O adversário perguntou se Sun se lembrava que ele era um dos mais fortes desta cidade, ao que acrescentou que não se importava com o tipo de força que Sun queria. Para ele era o mesmo lixo que Zhao. Sun estava cansado de suportar este balbucio infantil e começou furiosamente a fundir-se com a sua alma bestial. O inimigo morre a rir porque o sol tem alma de traça. Yuan troça e diz que as asas brilhantes são perfeitas para espetar agulhas. O inimigo riu-se mais da aparição de Sun quando ele próprio se transformou num macaco mutante comum. Lin ainda não tem a certeza de quem pode vencer, mas a vantagem até agora está do lado do macaco. Embora a alma de besta de Song pareça uma menina, agora ele foi capaz de dar uma rejeição crítica ao macaco louco. Todos ficaram chocados com a força de Song. Agora, se Yuan voltar a relaxar, vai definitivamente perder. Yuan ataca a borboleta, sem prestar atenção ao ataque. Quer chegar o mais perto possível para empurrar Song para a borda do ringue. Lutar num espaço confinado limita, obviamente, a área de combate, o que é diferente de lutar em campo, pelo que Lin tenta reduzir a distância e reduzir ao mínimo a eficácia da borboleta. Sun atordoou o inimigo e agora nem se conseguirá mexer. Mas, de repente, algo que Sun não esperava, o macaco lançou um ataque aéreo ativando uma série de socos. Com os seus numerosos golpes, arrancou as asas ao sol. Depois disso, do ar com todas as suas forças, voou em direção a Song com o seu golpe esmagador. Mesmo que Sun esteja condenado ao fracasso, nunca deixa de desistir e tenta pensar em algo. A malta está perdida. Onde está o juiz? Por que ninguém está a anunciar o resultado do combate? Este desgraçado vai matar o Sun em breve, e ninguém simplesmente não liga. O juiz interrompeu a batalha, e como resultado do duelo, Yuan ocupa o lugar de Songlan no ranking, e está em 18º lugar na lista. Yuan riu-se de Song.
Esperará pela chamada novamente a qualquer momento se quiser continuar. Mas infelizmente Song ficará agora ao lado de Ming. Wang Lingu ficou surpreendido com o atrevimento da escumalha e decidiu investigar adequadamente. Lin sai abruptamente das bancadas e vai para a arena. Aliás, o herói convida Yuan para lutar com ele. O herói disse que é amigo de Songlan, Lin Yuan, e está pronto para lutar agora. Em resposta, o hipócrita apenas se riu do 312 Degrees lugar de Lin no ranking. Lin não pode realmente desafiar agora, mas em 12 dias ele vai definitivamente conseguir isso. Yuan ficou surpreendido por o herói precisar de apenas 12 dias para desafiar em tão pouco tempo que Lin teria de passar por testes extremos, um após o outro, todos os dias. O adversário concordou, mas se Lin o desiludir, Yuan virá pessoalmente partir os ossos. Lin agradeceu a Wang Lingu por ter defendido Song. Para ele não era nada. Simplesmente não estavam satisfeitos com o comportamento dos caçadores de antes. Wang está orgulhoso do rapaz por ter escolhido desafiar o vil Yuan Lian. O herói disse uma citação muito boa. Se tens medo de tudo, então qual foi o sentido de vir aqui? Wang pensou que sim, e decidiu que a sua amizade com Lin não seria supérflua. No dia seguinte, Lin compete na arena contra Chen Hai, que tem uma alma de 8 estrelas de Rank S. O adversário acreditava que um estrangulamento seria suficiente para derrotar Lin. Ele estava muito enganado nisso. O herói libertou-se facilmente da cobra e deitou-a fora. Então a cobra percebeu que Lin tinha a força de um senhor das feras e não era páreo para ele. Plump está a explodir de alegria. Não percebe por que é que Lin escondeu um poder tão grande durante todo este tempo. Quando os rapazes saíram do palácio, o informador teve uma grande ideia de como ganhar dinheiro. Lembrou que a história da batalha de ontem se espalhou rapidamente pela universidade, e Lin tornou-se popular entre todos, pelo que o gordinho decidiu abrir uma casa de apostas. Mas para se preparar, Puff precisa de conhecer a verdadeira força de Lin. Ele disse em segredo que a sua força é sobre um senhor das feras de 2 estrelas. Plump não acredita. Lin acaba por ser muito mais forte que Song Lan. Wang perguntou quanto tempo o herói poderia aguentar 12 dias sem derrotas. Lin pensou sobre isso e disse que estava cerca de 95% confiante em si mesmo. Para ele, adversários abaixo dos 20 primeiros não representavam qualquer perigo. Plump anunciou uma aposta de 10 milhões e os ganhos seriam divididos em 64 Fs. Quando Lian estava a comer, o líder do caçador veio à sala de jantar, ouviu falar do chamamento e decidiu perguntar. Lin não deu importância a isso, pois quando Lin propôs o desafio, estava no 312 Degrees lugar, e agora está no 262 Degrees lugar. O chefe fica chocado com o seu subordinado. Aparentemente não lê a notícia de todo, pois não sabe que Lin tem o espírito de um senhor das feras. O próprio Xuan ouviu esta informação com o canto do ouvido e decidiu informar Lian. Lian não se importa com quem é o herói. Quer fazer o seu melhor para evitar que Lin se meta nos assuntos da organização. O terceiro dia chegou e hoje o adversário de Lin será um tipo com alma de leopardo das sombras lunares, classificado em 242 Degrees lugar. Assim que as apostas são abertas, as probabilidades mudam em tempo real, pelo que Lin terá de fingir que está fraco para que os rapazes ganhem o máximo possível. Este duelo não será fraudado. Na opinião do gordinho, é apenas uma estratégia de negócio. Mas no final ainda será necessário vencer. Ontem, Lin demonstrou o poder de um mestre das bestas, e, há pouco tempo, o herói desafiou Yuan Lian. E é por isso que há tantos espectadores agora. Embora o inimigo conheça a alma bestial de Lin, não irá simplesmente admitir a derrota. O leopardo de 9 caudas quer realmente derrotar o enorme lagarto. Ele vai dar o seu melhor. O primeiro golpe foi atrás do inimigo, tem vantagem na velocidade. Mas nem tudo é assim tão simples. Lin cede deliberadamente para que o coeficiente aumente e possam ganhar muito dinheiro. Pantera não sabe nada sobre as maquinações de Lin, por isso pensa que este é o verdadeiro poder de uma alma besta de nível soberano. A maioria dos telespectadores já não está confiante na vitória de Lin, por isso estão a preparar-se para apostar contra ele. Para o gordinho, esta notícia é como um bálsamo para o coração. Quanto mais Lin mostrar o seu talento como ator, mais dinheiro pode ganhar. A Pantera neste momento ainda acredita que a este ritmo pode derrotar o suzerano. Lin cansou-se de brincar com a Pantera e numa fração de segundo a sua cauda prendeu-o à parede. O inimigo não esperava por isso, que um ataque neste preciso momento não pudesse ser evitado. Os espectadores ficaram furiosos,
Perceberam que Lin estava simplesmente a fingir que estava fraco na primeira metade do combate. Plump felicitou o herói e disse que a maioria das pessoas está desconfiada dele agora, pelo que o tema ainda pode funcionar. Quando Lin foi para a cama, começou a lembrar-se das recompensas que recebeu após a batalha, dos 2 baús de tesouro de prata e do artefacto bestial. O herói está feliz como um bebê. Pode vender o artefacto e continuar a derrotar adversários mais fracos. Passados 5 dias, Lin subiu para o 142 Degrees lugar. Durante esses poucos dias, o herói encontrou inesperadamente vários adversários entusiasmados e teve de aceitar a derrota antes do início da batalha. Puffy preparou informações sobre a lista de classificação para que Lin soubesse com quem lutar a seguir. Por fim, o informador disse que iria fechar a aposta, para que o herói não tivesse de conter todas as suas forças contra Lei Qingming. Enquanto Shuei estava na sala de bombagem avançada, recebeu uma chamada do seu vizinho. Ela sugeriu ir à luta de Lin contra Lei Qingming, um senhor supremo de uma estrela. Pela aparência de Shuei, a vizinha sabia que ela não estava minimamente preocupada com a derrota de Lin. Assim é, a menina acredita na vitória porque considera Lin forte. A vizinha respondeu que estava feliz por Shuei, que a menina confiava muito no namorado. Nesse momento, Shuei quase morreu de vergonha. O vizinho estava certamente a dizer asneiras, eram apenas conterrâneos. Além das paixões amorosas, a vizinha quis saber com a rapariga por que é que Shuei não participa em batalhas de classificação. Acontece que o professor disse a Shuei que não adiantava lutar por uma recompensa. Primeiro é preciso subir de nível e depois agir. Chegou a noite do dia, Lin ficou surpreendido ao ver que havia tanta gente na arena. Metade fez apostas, a outra metade simplesmente correu para o hype. Lei Qingming mal pode esperar pelo seu adversário Lin, mal pode esperar para começar. O inimigo perguntou imediatamente ao herói se ameaçava Yuan Lian, e atreveu-se a dizer que em 12 dias nunca perderia, ao que Lin perguntou se não podia. O bruto sorriu e disse que claro que era possível, mas a sua autoconfiança mais cedo ou mais tarde iria destruí-lo. Lei estava pronto para ajudar nisso, para trazer o herói de volta à Terra. A maioria dos espectadores está confiante de que Lin vai perder, porque nas últimas competições não foi particularmente impressionante, e agora é chamado de idiota. Lei esqueceu-se de dizer a Lin que apostou deliberadamente 5 milhões na derrota do herói. O inimigo está a tentar animar-se. Embora tenha apenas uma estrela Overlord, pode facilmente igualar a velocidade de 2 estrelas. Lei não tem sorte em lutar contra o herói numa altura em que o público não precisa da representação. O inimigo recebe um golpe no peito e não compreende como não o poderia ter previsto. O duelo acabou incrivelmente rápido a favor da vitória de Lin. Todos os espectadores não ficaram satisfeitos com a vitória de Lin. Perderam a aposta, enriquecendo Lin com o seu dinheiro. Shuei assistiu ao combate e não esperava que o herói fosse capaz de matar Lei Qingming com apenas um golpe. Mesmo que a rapariga fosse um senhor das feras com uma segunda estrela, seria difícil até para ela resistir a isso. O lagarto felicitou o herói pela vitória. Lin recebeu um baú de ouro. Para abrir o baú, o herói recebeu 50.000 pontos de evolução e um artefacto de nível de mestre de bestas. A garra de Kang Lei é um artefacto de nível rei das feras. Quando atingidas, as garras são carregadas com luz relâmpago, o que aumenta a velocidade de ataque, bem como um bônus ao dano do atributo relâmpago. Plump corre para junto de Lin para a felicitar pela sua bela vitória e deliciá-la com a incrível notícia de que agora são incrivelmente ricos. Lian veio também à arena perguntar com um sorriso como estavam os colegas de quarto de Lin. O arrivista avisou o herói que ainda tinha alguns dias, pelo que deveria ir vê-los uma última vez. Esta conversa vazia enfureceu até o informador. Não compreende como o arrivista ainda não está cansado de gozar com toda a gente. 3 dias depois, Lin alcançou a posição 32 na lista do ranking. O herói finalmente alcançou as 3 estrelas do Mestre das Feras e poderá desafiar Yuan Lian novamente amanhã. Na manhã seguinte, o gordinho disse a Lin que há alguns dias tinha aberto uma nova aposta sobre se Lin conseguiria derrotar Lian. A aposta será de 1 para 1 e 2 para 1. As pessoas simplesmente não se atreverão a apostar grandes quantias. Lin visitou os seus vizinhos e perguntou-lhes como estava Song Lan. Ele disse que não estava bem. As feridas eram profundas, mas felizmente tinha o nível de um sucerano e podia evitar a expulsão. Na batalha com Yuan, não só o corpo de Song foi derrotado, como também o seu espírito.
O seu orgulho quebrado não lhe permitirá viver em paz e começará a duvidar das suas capacidades. Quando o tipo gordinho disse aos rapazes que Lin iria vingá-los hoje, eles quase ficaram de queixo caído em choque. Song disse que, embora Lian tenha usado muitas técnicas contra ele da última vez, não achava que fosse só isso que era capaz. Por isso pediu ao herói para ter cuidado. O próprio líder da organização de caçadores veio assistir à batalha. Lin também o viu e percebeu que esta luta era muito importante para todos os caçadores. O inimigo disse o contrário, que veio ver como Lin cairia rapidamente. Lian anunciou abruptamente a todos que todos os espectadores se tinham reunido para assistir à luta entre ele e Lin Yuan. Mas mais ninguém sabia em quem acreditavam. O homem insolente e autoconfiante declarou que foi ele quem ganhou, e não o patético lixo Lin. Wu Xuan está orgulhoso do seu subordinado por defender bem a honra de todos os caçadores. O vizinho não gostou nada, porque Raio Lian imaginou que Lin ia ganhar. O tipo com alma de tigre perguntou se os vizinhos de Lin se importariam que ele se sentasse com eles. Disse também que desta vez vieram muitos caçadores, por isso esta escumalha decidiu demonstrar lealdade a Wu Xuangu. Acontece que o tipo apostou 10 milhões na vitória de Lin, por isso veio definitivamente assistir. Ele quer mesmo ver a reação de Wu Xuangu, se Lian perder. Nesta batalha, Lian prometeu que iria partir os ossos do herói um a um, até que este se ajoelhasse diante dele e começasse a implorar por misericórdia. Macaco não consegue acreditar que Lin bloqueou o remate do seu suzerano de 2 estrelas. Chegou a hora de o inimigo se preocupar. Lin ativou a respiração, mas por algum milagre o macaco conseguiu bloquear o golpe. Os vizinhos assistem e também ficam perplexos sobre como Yuan Lian resistiu ao ataque de Lin. O herói voltou a ativar o seu sopro e desta vez conseguiu derrubar o inimigo. Wu Xuangu claramente não estava satisfeito com este resultado para Lian. Pensava que o seu subordinado lidaria facilmente com Lian. Os rapazes estão sem palavras. Estão felizes pelo amigo. Mas o tigre pediu-lhes que não se alegrassem antes do tempo. Lian conseguiu levantar-se após o ataque e elogiou o herói. Este superou todas as expectativas do inimigo. Lin compreende que nem tudo é tão simples como parecia. O macaco conseguiu desferir o seu primeiro golpe esmagador, mas o herói esqueceu-se que Lian tinha 4 braços em vez de 2. E neste momento a aparição de Lin derramou sangue pela primeira vez. Com a incrível velocidade do macaco, Lin não tem tempo para reagir e é novamente atingido. Chegou a verdadeira hora em que Lin surpreenderá o inimigo com o seu artefacto, do qual nem sequer sabia. Então o macaco percebeu que o herói lhe tinha permitido deliberadamente que se aproximasse dele para o atrair para uma armadilha. Lian percebeu isso tarde demais e agora é um homem morto nesta batalha. Os vizinhos abriram a boca e não conseguiram dizer uma palavra ao ver o truque de Lin. O macaco proferiu palavras tão altas que partiria os ossos do herói. Mas tudo se virou apenas contra ele. Como Lian sente que ainda não perdeu, Lin fará a mesma coisa que o macaco fez com Song. O público está encantado com o desenrolar dos acontecimentos. Todos acreditam também que o casal teve a hipótese de lhe dar uma lição, de acertar onde dói o ginásio. O herói perguntou se o inimigo estava pronto para desistir. Caso contrário, Lian poderia esquecer a competição nacional. Lian não compreende por quanto tempo pode ser ridicularizado. O herói apenas se riu disso. Não está a gozar, mas comporta-se exatamente da mesma forma que este lixo de macaco se comportou. Wu Xuangu gritou a Lin que não devia ir muito longe. O tigre intercedeu e perguntou onde é que o herói tinha ido longe demais. Wu Xuan pediu a Lin que pensasse com cuidado. Por que será que ele precisa mesmo de inimigos na forma de caçadores? Lin, no seu tempo, não o escondeu. Todos ficaram chocados com as declarações do herói em relação a Wu Xuan. Mas apenas o tigre de fogo estava orgulhoso dele. No momento mais inoportuno, o árbitro anunciou o final do combate. Lian apenas se riu. Não estava preparado para desistir. Afirmou diretamente que não tem medo da morte e está pronto para lutar até ao fim. Lin decidiu realizar o seu desejo, uma vez que não tem medo de nada, incluindo a alma do herói. O combate terminou e Lin Yuan, o dono da alma mais forte do ringue, venceu. Wu Xuan ameaçou Lin dizendo que mais cedo ou mais tarde chegaria à altura de pagar as contas. O lagarto felicitou o herói por derrotar um senhor das feras de nível rei. Como recompensa, Lin recebe outro baú de ouro. Os vizinhos correm ao encontro de Lin com caras alegres. Nem podiam pensar que ele era uma fera, mas agora tem de ter cuidado. Wu Xuangu não vai deixar assim. Depois de pensar, o tigre de fogo disse que Wu Xuan enviaria Li Qingnan,
que está em 4 Degrees lugar no ranking, como a sua próxima vítima. O herói queria pedir ao informador que recolhesse informações, mas o tigre impediu-os, pois ele próprio pode contar tudo, pois teve de lutar com Lee. Tigre naturalmente perdido, Lee Qingnan não só é forte, como também a sua alma de besta é extremamente excêntrica. O diretor entrou na sala de observação e ficou surpreendido com a batalha passada. O realizador apenas assistiu ao combate e acha que o herói não é assim tão mau. O observador concordou plenamente com as palavras do realizador. Lin é bastante experiente, implacável e determinado. Além de falar sobre a luta, o observador disse ao diretor que deveria saber muito sobre a organização de caçadores, que recentemente se tornaram mais agressivos, assumindo a tabela de classificação do Qianlong. Lin chegou ao salão de cultivo e recebeu um desconto de 50% para qualificações avançadas. Não perdeu tempo e abriu o baú, do qual recebeu 50.000 pontos de evolução e um artefacto de nível mestre. Um cristal que acumula energia também caiu. O herói decidiu experimentar o cristal agora mesmo, para não ter problemas mais tarde. Preencher uma pedra tão pequena consumiu quase metade de toda a sua energia, e mais de meia hora será quase impossível recarregar em batalha. Mas o lagarto disse que é muito bom na preparação preliminar. Se for utilizado em combinação com a respiração, pode causar danos devastadores. Lin retirou recursos para absorver do talismã de armazenamento e ganhou milhares de pontos de evolução. Durante o treino, o herói recebeu uma chamada do gordinho e ficou surpreendido com os apartamentos que Lin usaria para aumentar a sua força. Piadas à parte, o informador afirmou que, como era de esperar, Lee Qingnan declarou guerra ao herói. Lin compreende perfeitamente que não pode recusar o combate, pois desde o momento em que derrotou Lian, os restantes caçadores estão de olho no herói. O herói disse que continuará a ganhar dinheiro com eles. Desta vez pretende apostar até 20 milhões em si próprio. Plump quase caiu ao ouvir a aposta e também disse que apostaria em Lin, mas apenas 30 milhões. O informador não tem nada a perder. Acredita que o herói vencerá a qualquer custo. Antes de sair, o gordinho disse que o duelo estava marcado para amanhã, às 19:00. Na noite do segundo dia, muitos estudantes discutem entre si. Alguns não acreditam que Lin vá ganhar desta vez, enquanto outros não se importam se Lin acaba em derrota ou vitória, estão prontos para apostar nele de qualquer maneira. Plump ainda se surpreende com Lin. O duelo começa às 19:00 e o herói treina até às 5:30. Os rapazes decidiram correr para a terceira sala de jantar para lanchar, pois Lin ainda não tinha jantado. Durante a refeição, Lin disse que ainda não conhecia a gordura, como se a estivesse a esconder. Ao que o gordinho pediu para nem sequer perguntar sobre o assunto, chegará o momento em que o próprio Lin descobrirá tudo. Desta vez, Lin enfrenta o quarto classificado da lista de Qianlong. Por isso é que tantas pessoas vieram assistir ao combate. O adversário Lin veio e disse imediatamente que o herói não era muito adequado para o papel de adversário de Lee Qingnan. A sua alma era uma trepadeira demoníaca. Sem perguntar a Lin, decidiu dar conselhos para que o herói não provocasse pessoas de forças desiguais. O juiz declarou aberto o duelo e todos os espectadores gritaram de impaciência para assistir à tão esperada batalha. Lee começou a atacar com as suas hastes, mas Lin cortou-as calmamente com as suas garras afiadas. Para o herói, nem tudo era assim tão simples. Lin lembrou-se do que Wang disse. Uma das habilidades de Lee é a regeneração. Enquanto não tiver energia suficiente, a videira brotará indefinidamente. Lin começou a ficar preocupada, sem saber como matar aquele maldito talo. O herói ativou o seu sopro furioso e quantas videiras existiam, todas foram destruídas. Lee ficou completamente furioso com as ações de Lin, porque este fez do herói motivo de chacota perante uma multidão de espectadores. A situação acabou por não ser a mais otimista. Agora é improvável que o herói se consiga defender de tal ataque. Enquanto todos os amigos de Lin se preocupavam com ele e disparavam com o marcador, o herói pensava sabiamente em cada passo. Compreende que esta é a mesma técnica quando são dirigidos muitos tiros de todos os lados. Agora, até o herói tem de trabalhar arduamente contra este ataque, porque uma respiração não é suficiente para o enfrentar. As videiras ficaram presas no corpo de Lin e começaram a extrair energia de todo o seu corpo. Lee decidiu surpreender Lin com a capacidade para que o herói começasse a implorar por misericórdia. Lin apenas sorriu com isso. Lee ainda não tinha conseguido nada para pedir algo do gênero. Com numerosos ataques com garras afiadas, Lin começou a cortar as videiras.
O inimigo sabe que o sopro nuclear que Lin usou para derrotar Yuan não é um ataque furtivo para ele. É por isso que Li ativa o escudo contra o sopro furioso. O inimigo está feliz. Teve sorte porque foi colocada uma grande quantidade de energia no golpe antes do raio colidir com o escudo. Também ainda acredita que o herói já não tem como resistir. Lin decidiu admitir que sem o cristal poderia perder, mas nesse aspecto o cristal tem o seu lugar. A planta estúpida definitivamente não sabia desta capacidade e não percebe de que tipo de cristal estamos a falar. Tendo acumulado uma grande quantidade de energia, Lin atira facilmente o adversário contra a parede, obrigando-o a pensar nas palavras que disse. Os espectadores não acreditaram na vitória de Lin, mas ele foi capaz de derrotar Li Qingnan. A batalha terminou. Lin venceu o duelo. O Tigre de Fogo nem imaginava que isso pudesse acontecer. Os vizinhos estão felizes com a vitória de Lin. O Xuangu ficou furioso com estas travessuras dos heróis. Estava completamente confiante de que Li venceria e defenderia a honra dos caçadores. Lin riu-se na cara do chefe da organização de caçadores e disse que este era apenas o primeiro presente. Wu Zuan sente muito pelos vizinhos do herói, pois se tivesse sido um pouco mais rígido com os seus subordinados, isto não teria acontecido. Mas a agressão de qualquer uma das partes é inevitável. O chefe decidiu pedir em nome de toda a organização que trouxessem mudanças se Lin assim o desejasse. Acrescentou ainda que com intenções sinceras convida o herói e Songlan a juntarem-se à organização, porque Wu Xuan realmente os valoriza muito. Lin disse-lhe que sabia de tudo, que estava a receber dinheiro de caloiros comuns para atrair outros para o seu lado. De seguida, o herói perguntou se Wu Xuan sabia por que é que Chu Tianyi o recusou, mas tudo era simples, porque não foram encontrados tigres e chacais. São apenas um grupo de sugadores de sangue parasitas da sociedade, na opinião de Lin. Isto é mais imaturo do que brincar com brinquedos infantis. Os amigos de Lin quase enlouqueceram por causa da sua coragem para dizer estas coisas ao próprio Wu Xuan. Todos os telespectadores concordam com Lin. Este gangue só se alimenta dos estudantes. A lista de Qianlong não existe para eles conquistarem o seu topo. O Xuangu nunca tinha experimentado tal humilhação antes. Não compreende como é que Lin se atreve a dizer-lhe o que fazer. Por fim, Lin disse que não se importava com quem seria o seu próximo adversário, mesmo outro escravo, ou o próprio Wu Xuan. Foi a primeira vez que Song participou num evento deste tipo, mas não havia necessidade de se preocupar. Wang enriqueceu graças à vitória de Lin e agora pode tratar toda a gente. Plump convidou Lin para beber um copo com ele, mas o herói tomou a decisão certa. Deveria treinar hoje. Os vizinhos quase caíram debaixo da mesa ao descobrirem que depois de tal batalha o herói planeia ir treinar. Mas o herói ainda foi obrigado a beber um copo de vinho, apenas para que o tiro não saísse pela culatra. O tigre flamejante felicitou Lin pela vitória e acrescentou ainda não agradecer as informações sobre Li, pois todos já perceberam o quão forte ele é. As feridas de Song ainda não cicatrizaram, por isso teve de substituir o álcool por chá. Song compreende que o herói humilhou o Xuangu à frente de centenas de estudantes hoje, por isso tem medo que o líder possa atacar às escondidas. Entretanto, Lian está no posto de primeiros socorros e não percebe como poderia perder para o Rank E, que há pouco tempo estava no 312 degrees lugar. Wozuan acalmou-o. Disse que ele próprio cuidaria dele, mas entretanto deu-lhe um elixir que ajudaria a restaurar os seus membros. Gu decidiu ir ter com o vice-reitor. Não é claro por quê. Acontece que o vice-reitor sênior da academia é tio de Wu Xuangu. Não achava que o sobrinho fosse assim tão inútil. O tio deixou claro ao sobrinho que o seu principal erro foi pensar que era um homem corajoso e capaz de se adaptar às circunstâncias, mas na realidade era um tolo sem cérebro. O vice-reitor deu tudo ao chefe, meios, oportunidades, mas Wu Xuan não passou do terceiro lugar, o que é pena para o tio. Wu Xuan já não precisa de nada, decidiu lutar pessoalmente contra Lin Yuan e recuperar a sua reputação. O tio disse ao sobrinho para nem sequer tentar desafiar Lin, a não ser que estivesse confiante na vitória, porque dali a 10 dias, o torneio nacional de caloiros começaria oficialmente. Na sala de treino, uma vizinha lembrou a menina que já tinha atingido o nível 20 para disputar um lugar no ranking. Xue afirmou que iria lutar contra Wu Xuangu porque este tinha ofendido Lin inúmeras vezes. Lin veio para a capital, pois é uma escala incrível. Aqui há de tudo: área de prática, área de negócios, local de pesquisa, entretenimento,
consultas e muito mais. À entrada, o herói foi recebido por uma rapariga e pensou que dificilmente um rapaz tão jovem conseguiria colecionar uma grande quantidade de coisas. Assim que Lin começou a falar sobre artefactos de armazenamento, os olhos da menina brilharam, pois o cheque seria de vários milhões. O herói gostou do artefacto com uma capacidade de armazenamento de 20 metros cúbicos. É prático de usar, fácil de transportar, bom também para os jovens que costumam estar fora de casa. Mas o preço é de 5 milhões. Além do artefacto, Lin pediu para embalar outros 100.000 cristais de baixo nível. A menina sentiu-se mal com tanta quantidade, pediu para esperar por Lin e entraria em contato com o gerente. A vendedora admira o herói, que além de ser rico, também tem dinheiro. A certa altura, Lin reparou num artefacto de nível de rei besta, um talismã de espírito do vento, mas o seu preço era de 20 milhões. Lin decidiu ligar a Wang e pedir-lhe 15 milhões emprestados. O gordinho não pôde recusar. A menina trouxe todos os recursos, mas Lin disse que também queria comprar um talismã do espírito do vento. Está muito grata ao herói, pois graças a ele o número de vendas atingiu níveis médios no início do mês. Quando Lin chegou ao seu quarto, os vizinhos chamaram-no para uma palestra, onde certamente conseguiria ensinar o herói a evoluir até ao nível de rei. Lin fica surpreendido com o facto de haver tantas pessoas. Não achava que o professor Zhao fosse assim tão popular. A professora reparou no herói, fica feliz por também ter vindo ouvi-lo. Zhao decidiu lecionar a aula, concluindo que muitos dos alunos ainda não compreendiam o seu próprio caminho. A professora explicou que o chamado caminho é a correspondência ideal do aluno pessoalmente com a sua alma, ou seja, a unidade completa. A alma de Zhou é um urso raivoso e terrestre. Por isso sentiu-se obrigado a sentir a força da terra e o seu poder, bem como cada movimento do urso selvagem. Até que sentiu que o poder da terra e o poder do urso se tornaram sua propriedade. Segundo o professor, o melhor mentor de nível rei da atualidade é Jiang Yang. Demorou 3 anos a encontrar o seu caminho. Antes da evolução, Jiang era um mestre de almas medíocre, pelo que o processo de evolução não é tão complicado como pode parecer à primeira vista, mas ao mesmo tempo, não é totalmente simples. Após a palestra, Song percebeu que antes tinha resistido à sua própria alma, pelo que tentou desenvolver capacidades físicas, mas na batalha com Lian, percebeu que isso não era nenhuma vantagem. Zhou acrescentou que se Lin quisesse desafiar Wu Xuangu, teria de esperar 2 semanas desde que foi enviado em alguma missão. No dia seguinte, o lagarto percebeu que o efeito de 100 comprimidos se tinha tornado poderoso. Lin fica chocado com a dica do lagarto. A função de simulação de batalha real permite-lhe selecionar um adversário de acordo com a sua força e simula o processo de batalha a 100%. Lin decidiu simular uma luta com um macaco de armadura e agora pode começar a batalha. O herói não achava que o poder deste macaco fosse assim tão poderoso, mas só tinha 5 estrelas. Acontece que o pescoço não é um elo fraco. O pescoço do macaco está completamente coberto de pelo blindado, pelo que as garras do herói estão presas nele. Lin estava distraído e, por algum milagre, o macaco conseguiu atacar. Neste momento, a simulação de batalha terminou e o próprio herói morreu. O herói ficou horrorizado. Se tivesse lutado contra o verdadeiro macaco de armadura, definitivamente não teria sobrevivido. Lin decidiu tentar a sua sorte novamente, fazendo uma segunda simulação com o mesmo macaco, porque as suas forças são quase iguais. Lizard lembra-se deste movimento da última batalha real, por isso não funcionará desta vez. Lin ativou o seu sopro nuclear e empurrou o macaco blindado para o lado. A simulação de batalha terminou. O macaco está morto, o que significa que o herói ganhou. O herói percebeu que esta era a sua verdadeira força, se, claro, houvesse informação. Na academia do instituto, o diretor anunciou o início da leitura do ranking. Os professores devem determinar a lista final de participantes. O diretor decidiu recomendar Song Lan. Ling Xuangyue, mentor de Sumu Xue, nomeou uma rapariga do seu lado. A sua linhagem subiu para o posto SSS. O amigo próximo Zhou decidiu nomear Xu Tianyi, o discípulo que ficou em primeiro lugar na lista de classificação. O vice-reitor nomeia o seu sobrinho Wu Xuan, que ocupa agora o 3º lugar da lista e também possui uma classificação SSS. Todos os professores presentes concordaram com a opinião do vice-reitor. Zhou nomeou o seu discípulo Lin Yuan. Lembrou a todos que há pouco tempo o herói derrotou Li Qingnan e ficou em 4º lugar na lista de classificação. Um dos professores opôs-se a Zhou.
considera inadequado promover o seu povo e, além disso, acha que toda a cidade se vai rir dele. O examinador ficou furioso com as palavras deste professor inútil. Se Lin é realmente forte, por que é que o examinador não tem o direito de o nomear? O vice-reitor também objetou. Compreende que o herói se está a desenvolver rapidamente, mas se perder, Zhou será responsável por ele ou não. O diretor concordou com as palavras do vice-reitor. A academia deve certamente ter em conta todos os riscos. O diretor não terminou aí o seu discurso. Teria sido muito egoísta e cruel da sua parte privar o aluno da oportunidade de falar. Zhou agradeceu ao diretor por ter dado a Lin a hipótese de testar todas as suas forças. Lin só teve de sair para respirar ar fresco passado muito tempo, quando a criatura rechonchuda já corria na sua direção. Relatou que Sumu Xue, amigo de Lin, desafiou Shen Kang. O herói, nesse preciso segundo, correu para a arena para apoiar a namorada, tão rapidamente que o gordinho não teve tempo de recuperar o juízo. Shui ficou indignada com o comportamento do seu adversário e recusou-se a permitir que alguém a desprezasse. Passado um momento, Shui atirou o seu adversário com todas as suas forças contra a parede. A rapariga ameaçou-o de ficar quieto se não quisesse permanecer aleijado, após o que o inimigo se rendeu lamentavelmente. Shui correu para o herói e disse que originalmente queria desafiar o Wushuan para um duelo, mas não o conseguiu encontrar, pelo que teve de lutar contra Shen Kang. Lin está orgulhoso da rapariga, chamou-lhe inteligente e ela ficou muito envergonhada. Todos os espectadores repararam no casal junto e ficaram chateados por ela já estar ocupada com ele. Lin também queria desafiá-lo, mas neste caso, Chu Tianyi, o aluno que ocupa o primeiro lugar na lista de classificação, está pronto para o desafiar. Wang quase enlouqueceu porque este tipo nem se compara a Shen Kang, Wu Xuangu e afins. Shui recordou que quando quis lutar contra os 10 primeiros do ranking, a professora concordou, mas com exceção do combate contra Chu Tianyi. A rapariga está pronta para aceitar qualquer decisão que Lin tome. Acredita na força dele, mas a força de Chu Tianyi é demasiado grande. Por isso tem mesmo um pouco de dúvida. O herói ainda quer tentar, mesmo que falhe, isso permitir-lhe-á ver a sua fraqueza. O professor ouviu o discurso de Lin e elogiou-o. Era claramente digno de ser discípulo de Zhou Shanhe. No entanto, a professora desiludiu o herói. A lista de participantes já foi publicada. A universidade não quer que os participantes se envolvam em confrontos sem sentido durante o período preparatório. Um amigo próximo do professor observou que Lin estava de facto na reserva, mas Zhou fez o possível para adicionar o herói ali. Shui ficou indignada com a decisão e foi imediatamente ter com a sua professora para ceder o seu lugar a Lin Yuan. O herói não concordou com isso, agarrou a mão da rapariga e deteve-a. Zhou disse que por causa do tio Wu Xuan, um herói só pode ser visto como uma vítima no processo de luta. No entanto, Lin agradeceu ao professor por tudo o que faz por ele, pedindo apenas uma coisa, para que Zhou não se culpasse. Plump deteve o herói. Este tentará falar com seu pai e ver se conseguem colocar Lin na lista oficial de participantes ou não. O herói abandonou a ideia. Pelo menos isso mostra que o realizador não planeou dar um murro na cara do vice-reitor. Puff queria abrir a lista e expressá-la alegremente ao herói, mas reviu-se nela. O seu pai quer realmente resolver Van através das suas ligações. Lin começou a tranquilizar o amigo. Uma vez que o diretor concordou, ele iria certamente acreditar nele. Zhou mostrou-se satisfeito porque, para a participação no concurso, a universidade disponibiliza recursos no valor de 50 milhões, incluindo comprimidos cristalizados, coisas que não podem ser compradas em lado nenhum. Quando o diretor estava no seu gabinete a olhar pela janela, um desconhecido senhor Ying entrou sem bater. Entre si, começaram a discutir todos os participantes e os seus pontos fortes. Embora Ying não fale assim de ninguém, acredita que é um pouco semelhante a Lin Yuan. O diretor ficou surpreendido e perguntou se gostaria de o aceitar após o final da competição. Mas o senhor recusou, não tinha interesse em aceitar ninguém como aluno. Poucos dias depois, Zhou e os seus discípulos foram ao tesouro. O velho que aceitou o documento é a maior lenda de há 20 anos. Bloqueou sozinho a maré de feras e caçou feras de nível imperador, após o que salvou toda a cidade. Se tivesse curado as suas feridas com calma, poderia ter vivido 3 a 5 décadas, mas agora está simplesmente a guardar o tesouro. Quando todos os amigos de Lin fugiram para escolher tesouros para si, ele encontrou um objeto muito interessante. Acabou por ser um mini-reator nuclear,
que é um dispositivo que pode suportar uma reação em cadeia controlada e autossustentada de fissão nuclear. Meia hora depois, a professora perguntou em que é que os alunos gastavam a quota. Todos se gabavam de ter muitos artefactos caros, mas Lin escolheu apenas uma bomba nuclear. Fuliash estava a morrer de medo. Pensou mesmo que o herói tinha uma bomba nas mãos. Quando Joe perguntou aos rapazes o que fariam a seguir, todos responderam que iriam treinar, até Wang, porque não tinha outra escolha. A professora marcou encontro daqui a 3 dias na sexta-feira. De manhã à porta da escola, depois irão de carro até a Universidade dos Animais para se prepararem para a competição. O lagarto foi surpreendido pelo reator nuclear de Lin. Mas infelizmente o herói não sabe como usá-lo. Mas o assistente sugeriu que é semelhante ao cristal da alma. É um consumível descartável. Mas o método de utilização é diferente. Para absorver a energia nuclear, o herói terá de absorver num estado de fusão da besta e da alma. 3 dias depois, Lin encontrou-se com o lamentável grupo de Wu Xuangu. Lin também conheceu finalmente o tio Wu Xuan. Foi ele quem impediu o herói de entrar na lista oficial de participantes. Mas no futuro, o herói irá certamente vingar-se dele. Shui encontrou-se com Lin e correu para ele para o cumprimentar, e ao mesmo tempo apresentou-o à professora. Nesse momento chegou Van, e até com estas roupas, como se fosse de férias, e não para uma competição. E passado algum tempo, apareceu Xu Tianyi, o primeiro da lista de Tianlong. Quando todos estavam reunidos, o diretor anunciou os preparativos para a partida. Antes de o diretor se ir embora, fez um discurso dizendo que se os alunos queriam ter um bom desempenho no concurso nacional de amizade para caloiros, deveriam prestar atenção às suas próprias forças. O diretor pediu ao filho Wang que lhe fornecesse uma lista de todos os participantes, mas o gordinho decidiu dar-lhe um desconto de 20%, por assim dizer, de forma familiar. A partir desse momento, Shui e Lin quase morreram de tanto rir. Mas Xu Tianyi não está interessado na lista que contém informações sobre adversários derrotados. Wang começou a ler a lista e nomeou quase metade das universidades de todo o mundo. O capitão da universidade Xuchan chama-se Chuen Jushan, chama-se Kung Fu Panda. Estudou artes marciais desde a infância e por isso é fluente em Tai Chi e Wing Chun, e o mais fraco da sua equipa tem 4 estrelas como mestre das feras. A diferença entre as instituições de elite de alto nível deste ano e a sua universidade besta não é tão grande como todos os estudantes pensam. Lin não esperava que o poder da Sichuan Beast University aumentasse tanto. São tão fortes que o herói considera a sua força indigna de menção na competição. O capitão da Universidade Yanjin chama-se Xun Longxiang. Possui as almas de antigas bestas bárbaras de nível SSS. A sua força atinge o Senhor Supremo de 8 estrelas. Mas o gordinho decidiu surpreender ainda mais toda a gente. Neste momento, até Xu Tianyi ficou horrorizado com tal informação. Plump achou engraçado e disse a todos que a Universidade Yanjin não tem vergonha de perder. Podem ficar em segundo lugar como sempre. Por tais palavras, o pai deu ao filho o que merecia para que este percebesse toda a essência das suas palavras. O realizador recebeu Xu Tianyi como candidato ao cargo de capitão da sua equipa, mas o vil vice-reitor coloca aqui também o sobrinho, indicando-o como candidato. Assim, o realizador anunciou Xu Tianyi como capitão, Wu Xuangu como primeiro imediato e Song Lan como segundo imediato. Xu disse a Lin que tem mais 3 dias para treinar. Ela acredita que com tanto talento e habilidades, o herói fará um verdadeiro avanço. Depois veio o gordinho e disse ao Xue que o diretor iria dar um treino à rapariga no centro de saúde da sauna. Wang disse que ele e o pai trabalharam arduamente durante todo o percurso. Por isso seria bom ter este tipo de descanso antes da competição. Lin não gostou da notícia. Acha que o realizador tem outros planos. Xue estava zangada com o gordinho inútil, quer testar a sua força nele algum dia. Mas Lin disse-lhe que agora a rapariga é muito boa. Meia hora após a chegada, todos se dirigiram para o balneário e centro de saúde. À entrada, todos os visitantes foram recebidos por lindas meninas. Xue fechou imediatamente os olhos do herói para que este não olhasse para eles. Parece que é uma amiga, mas ainda está com ciúmes. Um representante do centro gostaria de disponibilizar o seu lugar para os alunos tomarem banhos medicinais antes do início da competição. No segundo andar do metro há uma flor fantasmagórica. Um balde desta bondade custa pelo menos 50 milhões. Em apenas alguns minutos, o cansaço de Lin desapareceu. Agora não é de admirar que as crianças de famílias ricas cresçam tão rapidamente. Além dos banhos, o realizador preparou um núcleo de monstro de cristal retirado do nível Rei das Feras,
Dragão da luz e das sombras. Após a ativação do núcleo cristalino, formou-se um campo de energia confortável. Com apenas uma absorção, Lin já recebeu 10.000 pontos de evolução, o que significa que se absorver energia do núcleo durante 3 dias, poderá obter dezenas de milhões de pontos de evolução. O professor Shui apresentou o núcleo de cristal do Rei Urso com um rosto fantasmagórico escuro e gelado. O vice-reitor também teve de doar o seu núcleo de cristal do Crocodilo das Sombras. Dá-o a todos quando se encontram. Dentro de alguns minutos, havia 3 núcleos de cristal de nível Rei Besta no banho medicinal. Graças ao Rinadan que o seu tio deu ao Wushuan, ele será capaz de absorver energia num período de tempo bastante curto. Mas, por exemplo, Chu Tianyi lida bem sem qualquer comprimido, mais rapidamente do que outros. O diretor disse a Zhou que só presta atenção aos outros, mas não se apercebe do resultado do aluno. A princípio, o professor pensou que o talento de nível E de Lin era tão mau que era incapaz de absorver a energia do nível Rei Besta. Mas quando olhou mais de perto, percebeu que a sua taxa de absorção de energia era demasiado rápida. Assim, o herói cria um vácuo à sua volta. Enquanto o vice-chanceler estava descontente com a absorção da energia de Lin, Wu Xuangu sofreu uma tragédia. A tragédia apareceu à primeira vista. Na verdade, Wu Xuan tinha subido de uma classificação de besta de 5 estrelas para uma de 6 estrelas. Wu Xuan ficou surpreendido por um gênio como Chu Tianyi absorver energia de nível imperador com a sua velocidade e ficar atrás de Gu, pelo que neste caso é o verdadeiro escolhido do céu. Mas assim que Wu Xuan olhou para Lin, deixou imediatamente de acreditar em si próprio e na sua força. Wu Xuan não quer ser deixado para trás pela lamentável alma Rank E, por isso usa todo o seu poder e faz outro avanço. O vice-reitor decidiu impedir o sobrinho. Alguns dias depois, Zhou perguntou ao herói por que é que ainda não tinha subido de nível, e Lin simplesmente esqueceu-se. Recuperando o juízo, o herói começou a absorver tudo de uma vez, recebendo uma besta de 7 estrelas, mas ainda tem 20 milhões de pontos de evolução de reserva de todos os outros. A malta ficou hospedada no Hotel Yanjin. Descobriu-se que este hotel foi alugado por todos os participantes, para além da sua equipa. Após estas palavras, entrou uma equipa de estudantes da Universidade de Yanjin, liderada por Cheng Longxiang, e atrás dele estava o membro mais forte da equipa, Xu Xiao. Wu Xuan decidiu ir cumprimentá-los, afinal teriam de os ver com frequência no futuro. Mas o capitão nem sequer olhou na direção de Wu Xuan. Era demasiado baixo para ele prestar atenção ao lixo. Acontece que o capitão deles é tímido e reservado. Até as pessoas de Yanjin podem falar com ele. Na arena, os rapazes encontraram um animal que parecia um panda gigante. Era Chen Zhushan, o capitão da equipa de animais da Universidade de Sichuan. Perto está a equipa adjunta da Universidade de Beihanzhou, Fangqi. O panda possui excelentes métodos de luta. Não existem movimentos desnecessários. No entanto, o macaco não pensa assim, que há algo de especial neste poder. O panda decidiu mudar a decisão do inimigo utilizando técnicas de luta com os punhos. Usando o artefacto besta de classificação Rei mais alto nas suas patas, o panda pode absorver energia e sangue do corpo do inimigo, usando-os como combustível. Fan Shi tem uma técnica secreta no seu arsenal, pelo que conseguiu levantar-se facilmente após uma série de ataques do panda. A macaca decide atacar o inimigo com uma velocidade incrível, mas reage constantemente de forma exagerada. Enquanto o macaco pensava nisso, o panda atacou de repente e nocauteou o macaco. Depois de derrotar o macaco, Chen perguntou quem teria coragem para subir ao palco para lutar com ele, mas quem saiu e lutou com ele, descobrirão na sequela.